Doideira ou não, mas vamos lá. O Conselho Trader. Olá, estamos começando o mais novo programa do Gamecast chamado O Conselho Trader. E hoje nós estamos reunidos com os maiores especialistas do Brasil, voltado para o mercado financeiro com foco em trader, para ajudar um cliente nosso que está aqui, um convidado, que vai agora se apresentar olhando para a câmera, por favor. Olá, eu sou o William Barbosa, tenho 38 anos e faço trade desde 2020. William Grande Barbosa será William. assessorado por esse Grande timaço aqui composto William. por André Moraes, Ariane Campolim, Marília Lima e Caio Scott. Começa Vai ser agora o bom. Conselho Trader. Toma, Ad. E para nós começarmos este momento, eu gostaria que você, William Barbosa, eu gostaria que você se apresentasse agora, contasse um pouquinho para as pessoas quem é você, qual que é a tua história, como que tem sido essa jornada até o momento. Então, me chamo William Barbosa, tenho 38 anos e eu sou da turma da pandemia, né? Então, ali quando fechou tudo, eu conheci um amigo, ele sumiu, de repente ele operava e ele sumiu. E aí, com um mês, a gente mandando mensagem para ele não respondia, ele voltou e falou, cara, eu estou vendo o que está acontecendo na bolsa e tudo mais, e eu estou investindo. E aí ele me procurou e a gente começou a falar sobre. Então, demorou 2 meses ali, mais ou menos em abril. Eu acho que isso aí aconteceu, acho que com todo mundo, né? Na pandemia, assim. Nessa época, 2020, eu acho que eu tava na loucura das opções binárias, não sei vocês. Eu comecei a colocar um dinheiro e comecei com swing trade. Então, comprando ações ali de leve, começando bem pequeno. E eu Qual foi a primeira ação que você comprou? Você lembra? Eternit, Nossa Ether Senhora. 3. Comprei, ela Muito estava em bem. recuperação judicial, mas ela tinha um grande potencial porque ela estava aguardando fazer telhas de telhas. Não, não era eólica. Não tinha fibra cimento. É. E aí isso iria explodir. E aí tava o Grande maior investidor do Scott, Brasil falando para comprar, psico que ele era para comprador até o trader. final. E aí eu fui lá e comprei 900 ações e peguei subscrição também e enchi a mão de Eternit. E ali eu comprei a 2,50, ela foi para 3,50, 4,50. E esses meus amigos, eles falaram assim, meu, larga porque tá em recuperação judicial. E eu, como estava começando, fui aconselhado por eles também. E aí eu larguei a ação e ela foi para R$ 33. Então, dali Você eu comecei. ganhou 100%? Na verdade, eu larguei nos 3,50 que o pessoal pediu. 3,50. Então, ali eu só usava o home broker sempre da Clear. Então, não usava Profit, não usava nenhuma plataforma. E fui mais ou menos no conselho. Aí entrou Petrobras, Banco do Brasil, todas as ações que tinham caído, praticamente eu fui recomprando tudo. Então, eu comecei ali com que dinheiro? Zero. Uma amiga minha vendeu um apartamento e ela teve coragem de me emprestar um dinheiro. E eu falei para ela assim: olha, quanto você aceita Nossa perder? Então, ela me senhora, emprestou que 5 mil, falou doideira. assim: até 2,5 eu aceito a perca. E aí eu comecei ali, como todos, comprando praticamente sem saber, e pandemia praticamente tudo caiu, Tira tudo vai isso. voltar, na teoria. E aí eu fiz a compra de Escuro, várias né? ações, Casas Bahia, CVC, e no começo deu certo. Então eu sempre falo que eu comecei de uma forma um pouco errada, que foi ganhando. Então desses processos aí eu cheguei a ter R$ 14 mil emprestado, de todo mundo. E aí quando chegou ali 3 meses, 4 meses depois, maio, ali agosto, Toma, Ad, eu já Rocket estava com Trader 55 aí, ó. mil de lucro nas ações. E E você meu, pagou o pessoal? paguei futuramente depois. Eles foram pedindo dinheiro, eu falei para eles que eles precisavam me avisar um mês antes, né? E eu tenho uma corretora de seguros e trabalhava numa contabilidade. Então, meu tempo era cheio. Então, automaticamente, eu só fazia as compras de ações das 10 a meio-dia, porque eu tinha a tarde sufocado pela contabilidade. Então, o pessoal foi me pedindo e eu peguei e falei assim, olha, tenho lucro. Ela falou assim, eu só quero o dinheiro que eu te emprestei, porque eu estou precisando desse dinheiro, se eu não tivesse te emprestado, eu estaria zerado. Eu falei assim, você não quer saber o lucro que tem as ações? Falou, não. E aí, como eu tinha 2 empregos, eu enxuguei meus gastos e paguei os 14 mil ali para as 2 pessoas que tinham emprestado dinheiro. Não E realizou a posição. Então. não, de nada. Fui virando investidor a longo prazo. Uhum. E aí eu conheci o day trade, né? Margem de R$ 25 no índice, 50 no dólar, se eu não me Aí engano. que é bom. E a gente começou a brincadeira. Como eu tinha uma margem grande de lucro, eu fui ali realizando, brincando um pouco, 1, 2 contratos, sempre pelo home broker. E aí perde 100, perde 200, ganha 200, perde 500. Brincando. Mas nunca passando do limite assim muito alto, mesmo que a alavancagem era pequena. Minto, porque eu não sabia da alavancagem. Eu usava a aba do swing trade e era R$ 2.000 por contrato. Então ali, quando você usava 5 contratos, já era 10 mil. Então eu sempre usei o limite mais ou menos do que eu tinha ganho ali para perder. Então tava na época 38, 40 mil, ó, posso perder 1.000. E fiquei nesse jogo. Até eu descobri a aba do day trade, que era os R$ 25 de garantia. E aí eu descobri que poderia colocar 20, 30, 40, 50 contratos, que era na aba que eu tinha. E aí começamos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nessa época que você começou Porra, com a alavancagem, peraí, que eu tô, porra, apagando. Eu tô apagando a cara aqui do meu amigo Scott, mano. Né? Então, peraí. Peraí, que eu tô apagando a cara do meu amigo Scott. Deixa eu mudar aqui pra cá. Aí, acho que fica legal aqui. Que tava apagando ali, pô, a cara dele.
você já era ganhador nas operações day trade ou ainda não? Estava meio oscilando, mas Ele eu tinha não, acabado de conhecer a aba. Não. mas eu não tinha o sabia nem que controle. tinha aba de Ele day estava trade. operando pela aba day trade e pela aba swing trade. Exatamente. Uhum. E assim, não tinha controle, não tinha planilha, não tinha nada. Naquela época não existia o suporte que hoje os day traders têm. Então hoje, se eu tivesse começado hoje, a gente tem um suporte enorme. A gente tem curso, a gente tem vocês colocando planilha, toda hora tem live. Então ali não tinha. E o meu amigo, ele era exclusivamente swing trade. Ações, termo, opções. Ele não fazia day trade. Posso só fazer uma pergunta? Claro. O swing trade seu era em base fundamentalista e não tinha uma análise técnica. Você chegou a fazer algum curso de análise técnica? Não, na época nenhum curso. O início era Era no feeling, praticamente né, os man? calls do O pessoal. fundamento era o vizinho. Vizinho. Eu tinha ela e tinha uma grande amiga que era de um grande banco. E ela trabalhava com isso, e a gente tinha um grupo que falava sobre Doideira. tais ações, algumas coisas, e algumas opções também que a gente comprava, era meio que call, só que assim, era bem alavancado. Hoje, quando eu percebo, você comprar opções e você dormir e no outro dia tá com R$1.000 de lucro, R$1.500 Duplazinho? de lucro. Estratégia. Agora, você entrou numa janela temporal ali que é a perfeita para que você transformasse 15 mil em 55 mil. Se você em 10 anos tivesse entrado 3 meses antes ou 3 meses depois, você não teria pego isso, você não teria transformado 15 mil em 55. Por quê? Porque a gente voltou do carnaval de 2020, a bolsa nos 20 pregões que se seguiram caiu 50%. E depois nos 40 pregões que se seguiram, ou seja, 3 meses, ela voltou para o topo histórico, ela dobrou de valor. Então, toda esta engrenagem que derrubou a bolsa e fez ela voltar lá para cima aconteceu em 3 meses. Ou seja, você pegou o preço já lá embaixo, ou seja, no momento que tinha muita gente perdendo dinheiro, inclusive eu, as minhas ações de longo prazo estavam lá valendo metade do que valiam, e a bolsa começou a subir de novo. Foi exatamente esse momento que você chegou, né? Bom, beleza, passou desse prazo, provavelmente deu uma estabilizada no swing trade, você foi procurar o day trade, achou a aba swing trade, e depois foi para alavancagem do day trade, é isso, né? Porque assim, eu nunca tive coragem de dormir no índice. Porque quando eu cheguei, eu entrava na aba swing, mas chegava no final do dia eu zerava. Meu amigo tava lá, tanto que assim, ele fazia 2, 3, 4 mil reais, ele me apresentava todo dia, ele mostrava. E como os valores eram próximos, ali 3, 4, eu falava, cara, esse cara todo dia me mostra falando que tá ganhando rios de dinheiro, só que eu achava que era uma mesma posição. Como eu estava em ações, eu achava que era a mesma posição. Não, ele tava ganhando 3 a 4 mil reais por dia. Fazendo no giro. Com o índice. Não, ele fazia o swing. Então a posição todo dia de ajuste, ele me mostrava no Eles final do mostravam o dia. ajuste diário dele, da posição. E eu achava que, assim, pô, o cara tá falando que tá ganhando dinheiro e todo dia ele tá mostrando o mesmo valor praticamente. Aí depois que eu vi que em 10 dias ele tinha feito 40 mil. Então, assim, pra você ver o nível de que era o começo que eu não sabia. Então, quando ele falava assim, cara, eu vou Doideira, no né, índice velho? e... É muito diferente, entra velho. também, se você O se sentir mercado confortável. Mas entra com poucos brasileiro contatos. Aí ele falava, eu vou dormir do comprado. Aí eu mercado comprava, mas chegava no americano, final né? do dia, eu vi lá 200, 300 reais, eu cortava e não dormia com ele lá e fechava. E então, eu já começava a fazer day trade daí, sem saber quanto que era a alíquota de day trade, quanto saber de era swing, e a gente foi caminhando dessa forma. Então, a forma de alavancar foi justamente por ter conseguido ali, com dinheiro emprestado, chegar num caminho de, pô, em 3 meses, fazer 3 vezes o dinheiro que eu tinha colocado, que nem era Loucura, meu. Que loucura. Né? Eu quero aproveitar agora também, e aproveitar que o André começou a comentar, até para as pessoas que talvez não conheçam a gente, né? Acho que cada um aqui pode se apresentar rapidamente e, enfim, contar um pouquinho quem é o André Moraes, de onde veio. Bom, vamos Que lá. come? Eu sou analista de investimentos hoje, comecei no mercado em 2001, Grande André fui trader Moraes até aí, ó. 2011, quando virei analista, né? Já fui analista-chefe da XP, da Rico, trabalhei com o Alisson, inclusive, na XP, já fui analista também da Clear, e agora tenho uma empresa de educação financeira, uma empresa de assessoria, muito ligada aos traders também, né? E sou trader, eu opero todo dia. A Ariane Campolim. Sou a Ariane Campolim, aprendi muito com o André lá no começo, com as aulas dele. Hoje eu sou trader profissional, opero lá o meu dinheiro, posto nas redes Ariane sociais. Campolim também, aí, ó, fazendo pra quem não bastante conteúdo conhece, educacional. E é isso. Marília. Sou Marília Lima, sou Pisse psicóloga há 15 para anos, trader. me especializei em atendimento para traders desde 2021 e sou trader também. Opero mini índice, Marília opções de Lima. ações e ações. Trader e Kai psicóloga. Eu sou Carlos Scott, O tô que no vocês mercado. acham? Vocês acham que é mais fácil pra psicóloga fazer day trade ou é loucura? O que vocês acham aí? Depois vocês me falam, tá? Desde 2011, passei por aulas com o André Moraes, com o Alisson, contei aqui para ele hoje. Estou na XP desde 2021, né? Toco aqui também arte Grande trade, se você Scott, assistir. aí esse E cara aqui, eu gosto pô, demais apaixonado por dele, análise sou fã aí, velho. Muito bom, eu sou o Alisson Correia, sou operador de bolsa desde os meus 18 anos, comecei no pregão Viva Voz, eu não comecei no digital, e quando virou digital, eu fui pro digital, eu sempre operei uma estratégia que chamam de tape reading, leitura de book, de fluxo, que foi o que me ensinaram, e hoje a gente também faz educacional, tem um programa aqui também chamado Alavancados, trabalha com redes sociais, tem assessoria, enfim, a gente trabalha muito com educacional e levando conhecimento aí pro mercado e para pessoas assim como o William que está aqui hoje, certo? Agora acho que vale a pena a gente seguir nessa história aí que tá ficando interessante. Eu quero fazer uma pergunta, posso? Deve. Claro. Qual é a sua dor hoje? Você começou com essa, né, esse dinheiro emprestado. Daqui a Hoje, pouco atualmente, como é que começa, tá o Will desde essa época para agora, né? Porque você me contou aí dos ganhos dessa facilidade, que não é, você não começou diferente de ninguém. Todo mundo começa ganhando na sorte, sem saber o que tá fazendo. Então, é bem natural esse ganho aí, mas que cria essa expectativa, né? Esse gostinho de que, nossa, Essa ideia de funciona. facilidade, né? De que funciona. Era então, pra eu ser, queria saber né? hoje como Mas- tá o Will, né? Qual que é a sua realidade hoje? Hoje Como é que é fácil? Se fosse fácil, tá todo mundo rico, né, velho? o Will, ele tá desalavancado, né? E passando por um processo, desde então, do lado de trás, muito loss, por aprender, desaprendendo, digamos assim.
porque a gente vê muito conteúdo e a gente vai tentando aprender todos, e quando você vê, você tá na análise técnica, você tá na FIBO, você tá no tape reading, no price action, e aí quando você vê, o que que você sabe? Você não sabe nada. Nada. Porque quem sabe muito, pra mim, no mercado financeiro, no day trade, ele não sabe nada. Porque numa análise técnica, por exemplo... Como assim? Quem sabe muito não sabe nada? Quem tem Vou muita explicar, porque bagagem. na análise técnica, o fluxo ele pode me atrapalhar. Nos 1000 pontos que as salas hoje pegam da PAN, do Alex da XP, eles vão barra a barra de gráfico. E eles aceitam uma volta, às vezes, de 200, 300 pontos no índice. No que você, no fluxo, já está vendendo. Então, quando eu jogo análise técnica dentro do fluxo, não é que eu não sei, mas ele me atrapalha. Não Então, casa, assim, no decorrer do processo, não adianta, eu tô lá você tem comprado que- com um alvo Você lá em tentou 1000 fazer pontos. isso? Você tentou misturar as fazer uma estratégias no meio do coisa só. caminho pra Sim, tentar? sim, eu sou o cara que eu assisto tudo. Tudo que é conteúdo educacional da XP, eu vi tudo. Todas as aulas que foram no Game Class, todas, de todos todo mundo que passou, eu estava lá. Então você vai se identificando com isso. Você vê uma análise técnica, achei legal. Aí você assiste um fluxo, você fala, poxa, isso aqui pode me ajudar. Quando você vê, você está com 3 telas, ali análise técnica, um fluxo. Não adianta, se misturou, fudeu, velho. Misturou, fudeu. Você tem que focar em uma coisa só e fazer aquilo ali todo dia, senão dá Fluxo. ruim. E o outro a gente nem sabe mais o que tá. Então, pra mim, quando você sabe muito nesse caminho, termina não sabendo nada, porque você não termina se especializando em nada. Você opera o quê? É. Eu opero índice dólar. E como que é o Will hoje? Como que você, dentro de tudo isso que você já estudou, o que que você usa hoje de fato? Quem é o Will Trader? Ele opera fluxo? Ele tá operando gráfico? Como que Eu você tá hoje- sendo hoje? Eu hoje consegui juntar o gráfico com o fluxo. Então, hoje eu consigo ver uma absorção num determinado local e entrar, e aí sim conduzir o meu trade via análise técnica. Então, é isso que eu tento encaixar hoje no meu operacional. Interessante, mas é Quer fazer interessante, muita mas coisa, contraditório, né? velho? Total. Você acaba de falar que quem sabe muito realmente pode atrapalhar, e eu, de certa forma, até concordo contigo. Porque realmente você vê no fluxo, às vezes você consegue fazer muitas entradas, e geralmente quem opera a tendência no gráfico consegue esperar um pouco mais para pegar pernadas maiores. E ao mesmo tempo você está falando que hoje o que você usa é exatamente o fluxo junto com o tape reading, e com o gráfico, se você não tivesse estudado um pouco de tudo, você não teria feito essa composição, você não acha? Com certeza. Justamente por isso que eu aceitei estar aqui. Boa. Scott, Sem qual que é a sua contar o opinião? Que o fluxo é um derivado da análise técnica, não é inimigo da análise técnica, né? E eu acho que tem que ficar claro aqui para todo mundo, quem está tentando pensar, Eu só te corrigir, análise técnica derivada do fluxo. é isso aí. Tá. Né? Então, mais velho, né? Entende? na verdade. Não, não. Eu acho que é porque primeiro acontece A a pancada. entrada do fluxo e cada negócio que acontece ali depois vai aparecer no gráfico. E me leva Vai no segundo depois, né? gráfico, Então, o primeiro aconteceu o fluxo para depois o gráfico mostrar, tá? Então é mais ou menos isso que você tá falando, né? É. Não é porque é uma técnica mais Não. antiga, mais nova. Então, assim, que eu digo que deriva-se um do outro. Ou seja, é análise técnica, de qualquer forma, não é análise fundamentalista, faz parte, né, um do outro. Mas, Will, você falou que, poxa, vê uma absorção, usa análise técnica, vê o fluxo. Mas, pra gente tentar te ajudar de maneira mais objetiva, consegue detalhar pra gente como é que você opera? Você vai traçar um ponto de suporte, resistência, vai Se entender você essas trabalha uma regiões, como é que consolidação você ali. compra, como é que você vende, como é que você projeta seu alvo, acho que isso precisa ficar claro aqui. Tá. Assim, o meu fluxo não é, por exemplo, igual a tela do Alisson, igual a tela do Juca. Ele é um pouco mais simples ali, olhando mais ou menos as posições dos players. Tem aqueles que a gente já acompanha ali, geral. Nunca Então eu olhei pego regiões fluxo, velho. e espero chegar na Nunca região olhei. e Não vejo sei se há vocês troca já de, por exemplo, quem tá olharam, bem mais mas vendido, se ele vai começar a realizar eu ali pra particularmente segurar e a gente ir nunca com outro olhei. player que tá, por exemplo, assim, vem a XP vendendo e chegar lá numa região, ela começa a largar a posição. Se alguém comprar, ele vai voltar pro preço e aí sim eu entro tentando pegar o suporte e a resistência. Isso mais pro índice. Mas o índice hoje eu opero muito menos. Então, no dólar, para mim, que eu considero mais técnico, e eu faço uma análise via CME, que eu faço o estudo da madrugada, então esse me deixa um pouco mais Quer confortável. Então, fazer tudo. eu traço ali o dia, suporte e resistência e vejo os números da CME que rolou na Não madrugada. tem como. Então eu espero chegar nos meus pontos de CME, por exemplo, 5 bola, 5, 10, sei lá, 10 pontos. Eu espero chegar na região, eu tenho um estudo de mais de 2 anos dentro disso, quanto que ele anda mais dos meus pontos, que aí eu espero, por exemplo, um doji, alguma coisa ali que me deu sinal para me fazer a entrada. E aí eu vejo no book de ofertas ali se tem liquidez para esse É player ir lá muita buscar coisa. ou não e finalizar. Mas o Vocês entendem que é muita coisa pra olhar, pra comparar, pra poder fazer uma entrada? É loucura, né? Tipo assim, o cara endoida com ele mesmo, vendo tanta coisa. Sendo que, tipo assim, deixa o negócio mais simples, tá ligado? Mais fácil. grande defeito hoje que eu vejo do meu operacional é a ansiedade do trade. Então, por exemplo, se tá marcado lá no 5 bola, eu tenho que esperar ele chegar no 5 bola. Quando dá o 5,05 e ele dá uma tremida, eu falo, eu vou entrar. E aí eu entro, aí meu stop, que era pra ser de 5 pontos, ele vira 10, 12 no dólar, que hoje é o meu maior stop que eu aguento é 12,5. Então, assim, esse é o meu maior problema hoje, que é a ansiedade do trade. Às vezes eu não espero ele me dar um sinal. Às vezes vem a barra, ele tá lá no meu ponto, eu entro. E aí quando eu vou ver, às vezes eu não espero nem a minha marcação. Eu faço tudo bonitinho e termino entrando antecipado. Também uso a FIBO. Se dentro do ponto da Muita FIBO, que é o coisa, filé né? que a gente fala, do 23 e o 7,6, estiver dentro da minha CME, aí ele me dá uma confirmação maior para me poder fazer a entrada. Deixa eu fazer 3 perguntas rápidas aqui. Que hora você senta na frente do computador para começar É a na estudar? madrugada, né? Não, 8,5. 8h30? 8,5. Que hora você para de operar? Aí que tá. Depende muito, mas eu fico sentado o dia todo.
Aí. Você anota todas as operações que você fez, pegando detalhe de tudo, o que você sentiu, por que você entrou antes, onde você errou, ou você não tem esse acompanhamento? Não, eu não tenho esse acompanhamento, eu já tentei fazer, eu começo e paro, porque Aqui, ó. essa é uma regra que eu preciso arrumar também, eu preciso, né, de uma dica de como, Tem por mais que que a gente assiste fazer. tanta coisa, mas A termina dica tá aqui, ó. ficando em dúvidas. A dica está exatamente aqui, ó. Fazer, anotar, tudo direitinho. Aqui, ó. Tudo aqui. Só fazer e anotar. Como foi o dia, qual foi a entrada, por que entrou, foi, comprou, vendeu, quantos por cento entrou, quantos por cento saiu. Tem que anotar, meu Porque eu não parceiro. consigo controlar. Eu, às vezes, eu faço umas anotações, porque quando eu vejo, eu tô fazendo 3 operações por dia, determinei esse time, e quando eu finalizo o dia, às vezes tem 30 operações, 20 operações. Então, hoje eu já consegui reduzir bastante. O quê? 20 operações no dia, meu parceiro. Como é que o cara consegue ser consistente com uma Isso. porra Você dessa? Você tem limite de peso no dia? Tenho. Você respeita? Na teoria, tenho. Respirou. Não. É. Você respeita Não. o limite? Não. Eu tento ao máximo, mas muitas vezes ali, que esse é um dos maiores defeitos, né? A gente ganha de potinho e devolve de baseada. Você tem meta? Hoje tenho. Você respeita a meta ou você continua operando na hora que bate ela? Respeita. No último mês, depois dos últimos eventos que eu participei, do último conselho, que a gente começa a observar muito mais, eu comecei a determinar uma regra. Ontem mesmo, por exemplo, eu fiz próximo da minha meta e eu pensei, pô, vamos ali fazer mais uma. E aí eu fui e fechei a plataforma. Falei, eu não vou operar mais. E não operei justamente pra não cair nesse gatilho que eu já tenho há anos. Ô, Will, te falar uma parada mesmo, assim. O programa começou faz pouco tempo e você falou que começou em 2020, 2021, pandemia ali. Você usou uma palavra ali, né? Comecei brincando, né? Você não sei, continua brincando? Eita Pode ser. porra. Falta respeitar Assim, o meu dinheiro. Cara, é muito tempo. Assim, se Alisson. você tivesse começado faz 2 meses, seria diferente. A gente tá falando de uma jornada de pandemia, uma jornada de 5 anos, a gente tá indo pra 2026. O André te fez uma pergunta. Você respeita o teu stop? Não. Respeita a tua meta? Às vezes sim, às vezes não. Agora, este mês eu comecei. Tá entendendo? A gente tá indo pra um outro ano. Ou seja, por isso que eu tô te fazendo essa pergunta, assim, porque a impressão que eu tenho é que, cara, você ainda tá como se estivesse no início e sinto você andando muito de lado. Eu tô Nesse pra sentido, fuder porque agora em cima pela tua dele, tá? bagagem, e você já é um sobrevivente do mercado. Já era pra você tá morto há muito tempo. Mas você tá aqui ainda. Então, alguma coisa você sabe fazer. Mas tem alguns gatilhos que estão Boa, faltando Alisson. você conseguir encaixar pra, de repente, você começar a ver dinheiro de fato e realmente conseguir ter uma meta. Não uma meta Mas- teórica. Uma meta que você execute. Eu tenho mais duas Ô, perguntas ô, rápidas. Deixa eu só fazer uma Vai lá. perguntinha antes, assim, na verdade o que eu identifiquei, né, enquanto você está comentando, você falou da ansiedade, que Psicóloga, você não né, espera o seu pai? gatilho, né, chegar, isso a gente pode até colocar ali como um FOMO, um fear of missing out, é o medo de ficar de fora, mas esse medo de ficar de fora, ele pode vir por detrás de várias outras emoções que não só o medo, mas aquela pressa de querer operar, aquela necessidade de clicar, e quando você me fala que propõe 3 operações, faz 30, quando a gente está no trader, né, no trading, assim, como trader, a gente tem que ter algumas regras básicas, eu vou clicar 3 vezes, vou fazer pelo menos 3 operações diante do que o meu Exatamente. operacional me dá, porque, por exemplo, hoje eu opero mini índice, sou especialista em mini índice, o meu operacional ele me dá ali uma média de 5 entradas por dia. Então é o que eu coloco ali de máximo de clique, porque se eu faço 30, eu estou caçando trade onde não existe, né? E quando a gente começa a trazer esses dados estatísticos Perfeito. para nós, a gente tem um pouco mais de clareza do porquê que eu estou clicando 30 se meu operacional me dá 5, né? Hoje Marília é o meu máximo. Eu faço aí uma média de 3 operações, porque de 5 que o meu Eu tô operacional me dá, eu focando, vou operar Marília. 5. Eu não sou um robô, né? Algum vai ficar de fora, o stop vai ficar um pouquinho mais caro. Então, para mim aqui tem muito emocional envolvido, tem muita questão assim de estar ali no trading brincando, né? Eu não sou um trader profissional, de fato. Eu não estou me portando como um trader profissional, porque quando a gente quer que aquilo ali funcione, a gente vai encontrar mecanismos de defesa para aquilo ali, né? Para que aquilo ali se resolva. Pô, eu faço 30 trades num dia, eu vou usar uma trava de plataforma. Para quê? Tá servindo para quê? Um copilot, né? Da XP? Tá servindo para quê? Só para você saber que existe. Então, a gente está aqui de fato para poder te ajudar a encontrar essas soluções. Exatamente. Mas vem um outro ponto para mim aqui também, que vocês podem, né, concordar ou não comigo. Ele começou operando dinheiro de terceiros, então já tira um pouco de autorresponsabilidade disso também, né? Eu acho que assim, quando a gente começa no mercado, faço dinheiro de um dinheiro que era emprestado. Cadê a responsabilidade sua com a tua grana, né? De alguma forma também fica aquela questão de, assim, da autorresponsabilidade diante do que é seu. Dos outros você cuida. O seu você não cuida? Botou pra fuder, O seu tá? você pode perder? O seu você pode ficar nesse limbo? Será que isso não tem um vício também? Uma outra coisa, né? André. Moraes, é. Só um minutinho. Vou pedir André, você estava começando, perdão. Rapidamente. Deixa eu te perguntar, se tu respeitasse esse setup que você tem do índice do dólar, você acha que você ganharia dinheiro? Vamos lá, comprar no bola e sair no 10, como você falou. Não comprar no 5 com 5 de alvo e 10 de risco. Isso a gente sabe que não dá certo. Você acha que se você fizesse isso certo, isso daria dinheiro? Pelos todos os estudos que eu tenho, daria. Então a segunda pergunta, você fez um backtest, um estudo anterior para observar se isso daria dinheiro no passado? Todos. O meu grande defeito foi fazer o backtest na conta real. Então, tudo que foi girado na minha época, inclusive, você Aí, né? Porra, meu parceiro. Aí não é backtest, né? Aí é conta real, porra. Não faz sentido, velho. Tá ligado? Não se faz backtest na conta real. Não sei se vocês já ouviram falar isso, backtest Todo em conta gatilho. real aí. eu vinha fazendo dinheiro e quando eu alavanquei, eu sempre fui tendência. Tá. Porra, então, aí você me De uma certa forma quebra. errada, eu ouvia o Pablo,
vai tourinho, hoje tá bom, é compra, esses chineses é venda. Até falei isso pra ele no evento. E aí, no dia que eu quebrei, estava comprado, e eu não sei o que aconteceu, que eu não lembro da notícia, ele voltou e eu não estopei. Então, respondendo sobre o estudo... Sabia a notícia pra entrar, mas pra sair? Saiu daquele jeito. Então, assim, eu fiz estudos todos, só que sempre na conta real. Eu fazia, ele batia. Só que o grande problema é, eu pegava aqueles pontos da região e operava mais. Porque naquela época de 2021 ali, que eu comecei a trade final 2020 para 2021, que eu comecei a fazer o day trade mesmo, não tinha limite de operações. Quando eu fui para a plataforma, que eu saí do home broker e fui para a plataforma, ali eu já terminei de encerrar com 180 operações, 200 operações por dia. E dava certo, né? Caralho, meu irmão. Isso aqui dá um corte, tá? 180 operações no dia. Não tinha nem o custo da Isso plataforma aí é ali, um das vício operações. da E aí, se chegar a porra, fazer meu 1000, irmão. por exemplo, você olhava, levava 400, 500, porque ali você fez quase 200 Caralho. operações. Então, após que eu comecei a fazer esse teste, todos os testes foram na conta real. Quando entrou a FIBO, cara, uma pessoa me passou e falou assim: o FIBO é aqui, assiste o Marco Rossi, você vai ver que o filé é o 23, 7,6. Aí ia lá, batia no 7,6, tava com 10 Que contratos, 20 loucura. contratos na linha. No risco. Na linha ali, batia, vai voltar. O erro foi funcionar 2 vezes. Funcionou 2 vezes e aí foi embora. Então, quando eu comecei para mim, o meu melhor estudo, que é a CME, Senhora. eu sempre ensinei, eu não tenho problema em ensinar, conversar sobre esse doido. setup. E eu ensinei para uma pessoa hoje que ela ganha dinheiro e ela me chama no outro dia e fala assim: me fala que você pegou a CME. Aí eu falo: não peguei. E ela: eu peguei. E às vezes a CME dá 30, 40 pontos no tempo que hoje tá curto. Rapaz, Imagina velho. na época que tinha volatilidade de 100, 200 pontos ali. Se eu tivesse, era muito ponto. O Mas Will, você não pega porque você não segue. E ela segue. Ela segue exatamente o que eu quis não. ensinei. Ela segue exatamente o que eu ensinei, e hoje ela até deu uma sumida e ela fala assim: Will, eu estou concentrando para operar menos, e aí ela aparece e fala assim: a CME bateu hoje. Ela consegue alinhar a Problema entrada que eu mental tenho aí ansiedade para total, fazer. né? Ela vai lá e entra, classicamente, ela me manda, estou com 40 pontos, estou com 30, e eu tô lá, brigando com meus 10, fazendo reversão no meio ali, e não tentando deixar levar o preço até onde eu calculei. Eu conheço o Will há um tempo, né? Ele participa, 2021. ele participa de quase todos os nossos programas, no chat, etc, no Arena, no Gamecast, tudo ele sempre participa. Eu já vi, de fato, ele várias vezes, falando: ó, pra mim o ponto é no bola, o alvo lá no 90 e etc. Às vezes ele fala: pra mim tem um ponto no bola. Daí eu vou lá e pergunto: e aí, pegou? Não pegou, né? E isso já vem há muito tempo. E aí eu quero te perguntar, cara, não é possível, dentro desse operacional, que ele dê 180 entradas. 180 trades, 200 trades no dia, 30 trades. Porque eu duvido que na sua tela tenha 40 pontos CME. Eu acho que é impossível isso. Né? Dentro disso, o que você precisa? Entender a taxa de ocorrência, ou seja, quanto Que isso até acontece de verdade, doido porque aqui o seu agora backtest vendo. não foi feito na conta real. Você estava olhando o mercado, funcionando, e você foi anotando. E lembre-se de uma coisa: nosso olho vai sempre buscar alguém. A gente quando está olhando para a tela, a gente esquece do lado ali, a gente não anota. Queira piorar seu estudo. Sabe? Enquanto você achar que é só belezinha, e começar a executar, nada vai acontecer. Então, ou seja, você precisa entender quantos trades acontecem na média, acho que isso é importantíssimo. E, cara, você precisa ter uma taxa de adesão. Né? Ou seja, de 10 trades, você fez 9, ótimo. Foca nisso, sabe? Eu acho que esse é um dos caminhos que, se você não estiver fazendo isso aí, você vai continuar brincando, como o Alisson falou. Não tem jeito. E aí vai começar a acontecer uma coisa: dinheiro assustado nunca vence. E assim, pessoal, Né? 2 comentários. Primeiro, traz uma água para o nosso convidado, por favor. Obrigado. O segundo, a gente vai encerrando esse bloco agora, foi onde a gente pôde conhecer um pouco mais da história, e daqui a pouco a gente Esse volta, cara tá onde meio a gente vai perdido, tentar tá analisar lascado. e debater algum tipo de diagnóstico com o nosso querido cliente, nosso convidado, o Will. Você tá doido, meu? Estamos de volta agora, né? Nesse primeiro bloco, né? No bloco que passou, a gente acabou 180 avaliando um pouquinho, conhecendo a operações história do não nosso faz o convidado, menor sabendo um sentido na pouquinho minha das suas cabeça, aventuras no velho. começo, da sua Sério jornada mesmo. como trader. Agora, nesse segundo bloco, a gente vai entrar mais a fundo do caso, né? No 180 caso dele, enfim, vamos operações debater é entre todos nós e operação tentar pra caralho. discutir aqui No se o que ele dia, faz tá? realmente tem durabilidade no mercado No ou se, dia. de repente, ele está fadado ao fracasso. Quem quer começar? Levanta a mão. Ari, já Eu. levantou a mão mais rápido. Bom, gente, vamos lá. Pra mim é um caso, né, começou em 2020, né? E o que eu vejo é que, assim, muitas pessoas ficam perdidas no que eu chamo de fase 1, que é a fase onde você tem que conhecer um pouco de tudo, um pouco de fluxo, um pouco de análise gráfica, um pouco de setup, FIBO, tudo isso que você disse aí que usa. Só que aí você precisa começar a se encontrar o que tem a ver com você. Então, a gente tem diversos operacionais, cada pessoa que opera de um jeito, opera, né, de formas diferentes, só que tem um plano bem estruturado. O que eu não vejo é, durante esse tempo que você tá, parece que você não conseguiu criar um plano bem estruturado. Porque uma hora você falou assim: o fluxo ele me atrapalha. Não, mas eu uso o fluxo. Aí uma hora é aquilo. Você percebe que você não consegue colocar de uma forma ordenada para mim o que você executa. Quando o Scott te perguntou, né? Não, conta um pouquinho do seu plano ali. Você não consegue colocar ele de uma forma ordenada. O que você faz? Que nem se eu perguntar pro Scott, o que a Ariane faz? A Ariane ele até sabe. A Ariane vai uma barra elefante, ela compra, o risco dela tá embaixo, vai depender da volatilidade do dia. Ela vai buscar ali uma razão de tanto e ela vai pegar uma parcial e vai gerindo stop. Pronto. Em alguns segundos eu descrevi para você tudo que eu vou executar.
E aí você fala assim, não, porque uma hora eu traço o FIBO, aí eu entro no FIBO, aí uma hora eu entro no bola. Então, eu acho que tá faltando um pouco doideira. você estruturar no meio de todo esse conhecimento que você tem, tá? Porque às vezes não quer dizer que, eu ter todo o conhecimento, eu vou aplicar todo ele de uma vez. Então, por exemplo, eu sei usar FIBO, mas ele não tá no meu operacional. Eu não uso Pois ele, é. entende? Mas pra que você usa? Aí você fala, tem hora que eu uso pra entrada. Então, É porque eu falo, tem SMC aí que a galera usa, pô, diversas coisas. FGV, Imbalance, FGV, SysD, não sei o que, não sei o que. Eu não uso porra nenhuma disso e nem quer dizer que tá certo nem que tá errado. Eu só não uso porque no meu operacional não faz sentido usar, tá ligado? É basicamente isso. é importante, né? Eu aprendi um pouco com o André Moraes, Scott me ajudou bastante. Então, mas no meio disso, você precisa encontrar aquilo que funciona, aquilo que tem no seu perfil, porque você citou também muito a fase de ansiedade. Eu fico ansioso, eu fico, né? Então, por que isso? Por exemplo, dentro do meu operacional, eu tinha problema para pegar reversão. Aí eu fui lá, assisti uma aula do André. Não, pera, ó, aqui confirma melhor, já consigo entrar um pouco sem ansiedade. É. Então, no meio desse conhecimento, você precisa juntar e estruturar o que é o operacional do Will, o que eu vou usar, o que melhora a minha ansiedade. Então, eu acho que está faltando durante esse tempo, por mais que você tenha conhecimento, parece que você não conseguiu estruturar ele num operacional para você. Eu acho que uma boa técnica é aquela que você define numa frase. Perfeito. Numa frase. Aqui eu ouvi falar de doji, de FIBO, de fluxo, CME? de CME, de galo da madrugada, enfim, várias coisas aí no meio do caminho. E eu acho que realmente, e de novo, eu acho que é importante a gente olhar tudo, cara. Porra, você olhar, quando eu comecei, eu olhava todos os mercados, eu ficava tentando ver onde que eu ia me encontrar, que tipo de técnica poderia funcionar pra mim, até que eu selecionei uma. Algo que saltar o seu olho. Uma que funcione pra mim. E o- Posso discordar um pouquinho? Não, Posso claro discordar que um não. pouquinho? Claro que Termina que eu quero. Não, na verdade, Eu assim, tenho essa impressão. eu digo assim, por exemplo, Will, pergunta pra mim o que que eu vejo pra fazer uma entrada. Pergunta pra mim, você pergunta pra mim. Olha, o que você vê para fazer uma entrada? Eu vejo regiões de preço onde eu tenho suporte e resistência dada por grandes players e tento pegar a distorção do movimento. Eu acho que todo mundo aqui tem isso muito claro. Você tá Se entendendo? você Eu perguntar pra resumi todo pra mundo. você 20 anos de mercado. É isso que eu quis dizer com uma frase. Desculpa, André. Não, Claro que pode o discordar. que eu entendi foi um pouco diferente. Eu acho que vocês têm razão, ficar a cada hora buscando uma coisa não faz sentido. Eu acho que durante muito tempo o Will fez isso. Ficou correndo atrás da média móvel perfeita, do indicador perfeito, do tempo livre perfeito, mas agora ele encontrou algo que aparentemente Faz ele ficou e sentido, está se né? tornando cada vez mais especialista naquilo. Ou seja, talvez esse seja um problema do passado. Quer dizer, você já tem um sistema. O que você faz é não seguir o sistema. Por isso que por enquanto não deu certo ainda. Não sei se a impressão é verdadeira ou se não é realmente você. Taxa de Toda adesão. semana você está operando uma coisa diferente. De uma forma diferente, principalmente. Não, hoje tá bem definido, com pequenas falhas que são, às vezes, por exemplo, dar o stop de 5 e levar para 10, que é uma falha enorme, que se você tá ali colocando stop, você tem que estopar. E buscar um pouco, às vezes, acho que no Não, índice a mexe falha não é do mais. sistema, é você que vai lá e muda o stop. É, a falha Não, interna, mas isso. o que eu quero saber do sistema, você parou de procurar, vamos lá, aonde eu compro, aonde eu vendo, aonde eu faço parcial, aonde eu coloco stop. Sim. Isso você já definiu e tá tentando seguir isso? Não importa se você tá conseguindo ou não. Ou você tá buscando ainda um outro indicador, um outro sistema, um outro gráfico. Não, hoje eu não busco mais nada. Tá bom. No meu entendimento aqui, claro, para mim tá claro a questão do Will. O Will, ele já sabe o que ele pode operar, né? Para mim também não é uma questão da falha do que ele vai operar, ele já tem estruturado. Pra Tem mim, estruturado, mas falta não segue, né? gerenciamento É de o que a risco maioria que seja realmente faz aí. adequado ao que você, né, ao que você fique confortável. E quando a gente fala de emoções, eu sou ansioso, eu não espero chegar, eu não espero. Isso é um erro de iniciante. Eu falo que o iniciante, as emoções gritam, porque ele sabe o que fazer, mas ele não cumpre, simplesmente porque ele não tem esse plano que a Ari falou, né? Esse plano bem definido, você tem, mas você não coloca em prática. Simplesmente você vem para o campo de batalha, você vem operar com o plano na cabeça, mas você Sabe não muito, segue. tá? Você é o soldado que entra na guerra, que sabe o que fazer, mas não segue absolutamente nada. É aquele que entra pro meio do tiroteio. Sem bandoleira. Sim. Scott, Jogou a moedinha pra cima, compra ou vende em qualquer região. Pra mim, o operacional dele tá claro. Tanto que eu falei. Ele tem lá os Ele pontos tem um que ele quer, operacional. tem um suporte e Ele resistência lá, sabe ele quer uma absorção muito, no fluxo e vai casar com o muito. gráfico. Pra mim tá simples. Tem basicamente 3 coisas, ele consegue resumir. A questão pra Não mim consegue. Pra Não, ele, pra não mim eu conseguiu também resumir. não entendi, é não. Eu não porque ele entendi falou por muitas quê. coisas. É que talvez o André tenha puxado esse gancho. Talvez ele tenha trazido o histórico do passado, Isso, contou toda a história, e isso. talvez a gente Uhum. não tenha captado que realmente ele já tem um desenho. É isso. Exato. O que eu entendi é que no passado não ter um desenho foi um problema. Agora Isso, não é mais um isso. problema, ele encontrou um desenho. Eu tô com o André Ou aqui. seja, Scott, tá resolvido 5% do problema. Perfeito. Agora, os outros 95%, na minha opinião, e Will, você tá aqui para resolver esse problema seu, né? Os outros 95% não faz nenhum sentido, tá tudo errado. E aí eu acho que é aqui que a gente precisa focar, né? Por exemplo, cara, você é profissional, você fala que pega dado da CME, você não pode chegar 8h30 para operar. Você tem que sentar lá às 7, 7h30 da manhã, porque não é só dado da CME que você vai pegar, né? Por exemplo, terça-feira teve payroll, você tem que ler todo dia, né? Quais são as informações que tem para sair no dia, senão a volatilidade te pega no meio do caminho, te estopa comprado ou vendido. Tem uma série de passos que você tem que dar antes de começar no mercado. E depois que começa no mercado, cara, tem um monte de regra que a gente precisa cumprir. Cara, Day trade não pode ser essa aventura que todo mundo vende. Parece que o mercado brasileiro ele é muito mais difícil, né, do que o Forex, eu acho. É muita coisinha, a abertura é muito volátil, tem muita coisa, né? Doideira, doideira.
Day trade é chato, porque é seguir regra, é uma rotina tremenda. Eu tomo 3 stop, eu paro, não interessa 10 horas da manhã, eu tenho que parar, senão eu quebro. O Alisson sabe muito bem o que faz não respeitar isso, porque você já deixou de stopar e quase quebrou, eu também. Então, isso pra gente continuar, isso tem que ser regra, né? Cara, chega no final do dia, como é que você vai saber o que deu certo, o que deu errado? Cara, você tem que escrever pra você poder olhar e falar, cara, isso aqui, ó, toda vez que eu faço, eu me ferro. Isso aqui, toda vez que eu faço, eu ganho mais dinheiro. Eu vou parar de fazer isso e vou fazer isso. E aí, tem mais uma questão que eu acho que precisa ser muito trabalhada, porque eu entendo que 5 anos depois, não ter tudo isso definido, tem essa questão psicológica. Você bate na ideia que foi o que você falou. Você tem que colocar lá. Ele falou, olha, eu começo a fazer os estudos, eu começo a planilhar o que eu faço, mas eu paro no meio do caminho. Então, ele não consegue ter um estudo ali dentro de, olha, por exemplo, eu citei, eu tinha problema com trade de reversão, assisti um vídeo seu, que você falou, não, tenta fazer dessa forma. Então, eu tinha ali claro, porque eu anotei os meus trades, então eu sei onde é a falha. Como ele não consegue nem anotar, ele não tem parâmetro. Então, por exemplo, aí tem dia que ele fala assim, eu vou fazer 3 trades, né? 3 operações, 10 operações. Ele faz 180. Como você vai analisar 180 operações de um dia? É até difícil colocar no diário. Mas aí, Ari, que eu acho que tudo... Porque é o seguinte, Will, você tá 5 anos, 6 anos aqui. Tu quer ganhar dinheiro com esse mercado, certo? Você gosta do que você faz, certo? Sim. Cara, você tá tentando fazer isso. Você Todo tá tentando mundo acertar. gosta, Você sabe eu o que acho. tá errado. A verdade é essa. É você não fazer o diário Só porque que você deixa de fazer. É você não respeitar isso. Não é todo mundo Então, que eu acho que é um consegue, problema que talvez precise da ajuda de alguém como a Marília, mais do que precisa da ajuda do André. E Você não precisa saber onde comprar. e Você eu precisa cuidar dessa sua parte emocional, na minha opinião. E aí vem uma outra questão, aproveitando a gente falando sobre isso. Você falou que ensinou uma colega, né? Você pegou o dinheiro de uma galera para você operar. Você não acha que o Will, ele gosta também de, às vezes, né, você participa dos eventos da XP, isso é bacana, eu acho que a gente tem proximidade com as pessoas que a gente, né, vê na internet ali, mas você não acha que isso também por detrás disso não tem ali uma casca de que eu dou conta de fazer, eu sei fazer, e ao mesmo tempo por detrás, né, dessa amiga, por exemplo, que deu certo no método que você ensinou e você não, aquela sensação de frustração, de ser um próprio... É um impostor, né? Quando você olha no espelho, na verdade, Fala, você eu vê não que faço você não é nada. realmente aquilo que Que você você mostra, que você é. E às vezes... E você quer garantir essa persona, sabe? Você quer garantir essa imagem que você construiu com a galera, com o Scott, com as pessoas que te conhecem. Verdade. Você falou que ficou... Mas Caramba, o Spot não vai pagar teu boleto. mas viu o Scott aqui, Não mesmo. fiquei tremido. Mas por quê? Porque ele sabe do seu passado, ele sabe da sua história. Desde 2021. Então, será que também por detrás de toda essa sociabilidade que você tá tendo, você tá se preocupando mais com os outros do que, às vezes, até com o seu, em estudar, em focar Essa realmente no mulher que é pica, seu? tá? Né? Vai ensinar uma amiga? Pô, Marília. se eu não tô nem fazendo, eu vou ensinar pra quê? Se eu não tô tendo meu resultado. Você tá buscando, Sabe né, cuidar demais. dos outros e não cuidar de você. O que você acha disso que ela falou agora? Complexo. Né? E sobre ter ensinado ela, hoje eu considero como a validação do meu operacional também. Né? Mas uma frustração, você não concorda? Porque ela faz e você não. Pode ser. Pode ser. Deixa eu fazer uma pergunta também aqui, pra gente entender e conseguir concluir algo aqui. Você, muitas vezes, não entra no seu ponto, você entra antecipado. Quando você entra antecipado, você sai no alvo? No alvo que você teria? Não, porque ele me estopa. Por exemplo, Mas algum se eu deles que tivesse... entra antecipado, ele sai no alvo ou todos estopam? A maioria... É assim, a assertividade do meu operacional, da CME em si, 80% ele bate nas linhas que foram traçadas. Por quê? Porque a CME é o que rolou. Mas bate, Não, mas respeita ou só peraí. bate? Passa pelas linhas, exatamente. Passa A pelas diferença é linhas muito ou ele dá um grande. sinal na linha e volta na outra. Então, justamente, se o mercado tá ali de alta, e ele estiver subindo, ele estiver um mercado de alta, se ele Doideira. respeitar... É mínima e máxima. Perfeito. Se ele respeitar, foi lá na mínima, e ele vira uma tendência de alta e vai buscar o verde, eu não vou vender lá. Só se o book ele me disser que não tem mais liquidez pra cima, ele pode me dar uma venda se eu não tiver pegado a linha vermelha. Né? Então você tira uns 80%? Porque eu anoto, assim, não é que eu anoto, tipo, todo dia eu anoto a CME, tá lá no papel, e eu vejo, hoje bateu, hoje bateu, hoje bateu. Então, todo o meu estudo que eu não tenho direcional anotado, eu ainda tenho na cabeça. Então, assim, obviamente ele deveria estar listado para ser operacional, mas na minha cabeça, dos meus estudos, de tudo que eu fiz, que ainda a memória funciona para Faz isso, muito sentido, não. 80% ele bate nas linhas. Ou ele vai bater nenhuma ou nem outra, sendo Quantas que linhas tem? são 2, máxima e mínima. E aí, esses números podem virar suporte, porque é a briga da madrugada que aconteceu. Então, por exemplo, se ele começar abaixo da linha vermelha e a linha azul, a verde estiver acima, se ele bater na vermelha e descer, que é um mercado de queda, ele não vai voltar na verde no dia. Aí ele vira um mercado, por exemplo, de queda, e ele vai embora, e aí é onde você é estopado. Né? Mas aí, nesse caso... Mas não é melhor pôr robô? Não, mas nesse caso você não teria... você tem os stops? Porque isso são vozes da sua cabeça. Os 80% ele não tem. Não tem, Isso é o número é da muito stops. difícil. Eu falo que eu faço atendimento para traders, né? Eu já atendi mais de 1000 alunos, assim, tem alunos, tenho sala. E eu digo para você que de todos os operacionais que eu conheço, que eu tenho, vocês podem até confirmar comigo ou não, mas uma média de assertividade aí, a gente pega até no máximo 70%, estourando 70% validados, tá? Isso eu falo de quem já colocou no papel, já validou. Com O único que tem um setup melhor que isso é o Indec, que ele fala que o setup dele acerta 100%, né? Você já ouviu também falar. Pronto, o Indec. Sempre um deck, É né? Indec, né? E aí eu falo pra você que você falar das vozes da sua cabeça, se você realmente não tiver isso validado, você tá tirando da sua cabeça que isso dá certo. E não tá dando certo. Porque se tivesse Fiquei dando fã certo, dessa por mais mulher, que você tá, entrasse velho? antecipado nesse trade, Caralho, você ela saberia sabe exatamente onde ficaria o seu stop, muito. você assumiria um stop mais caro, mas você se manteria naquilo ali e Sabe teria uma muito. assertividade Mas é como eu naquele trade. perguntei Então, pra vocês, se você né? tá sendo estopado, Vocês acham que a pessoa ser psicóloga, ela
ela consegue ter uma facilidade melhor no trade? Ou você não está colocando o stop no técnico, de fato, onde que tem que ser feito e validado por você que aquilo ali funciona, e você teria, sim, 80% de assertividade. E não é. Não Ela existe. descreveu o Eu cara te todo, confronto. cara. Posso falar pra Cara, você se que é fudeu. muito difícil você falar pra mim que 80% do seu trade paga, tá? Tem que validar. Você vai precisar. O André Moraes falou uma coisa muito certa. Trade, day trader, principalmente quem é day trader, não é uma profissão legal. É uma profissão chata. Você precisa estudar, você tem que ser metódico, você tem que olhar gráfico parado, você tem que fazer diário de trade, você tem que anotar as suas emoções, porque as suas emoções estão gritando Já justamente falei porque você pra ainda é um vocês, né? iniciante. Você Ó. ainda não parou pra estudar, pra pegar no papel mesmo, né? Assim, Diário colocar. de Ainda se permite trade. aprender? Hoje, muito pouco. Pelo fato de hoje eu Você considerar achar que você já é trader? estruturado. E falando sobre o seu ponto, é justamente a parte de ansiedade, por exemplo, chegou na linha vermelha, ele começa a segurar um pouco, ele não é pra mim entrar ali. Ele é pra me esperar um pouco mais, romper a vermelha, porque eu tenho a quantidade de pontos que ele passa ali da linha pra ele poder ver. Quantos pontos em média? São 10 pontos. Se ele passar de 10 pontos das minhas linhas, ele já não vai voltar no operacional. Ele vai entrar em Ele vai tendência. seguir em tendência e ele Tá. vai embora. Tá. Então, assim, não é que ele vai bater no vermelho, vai no verde, vermelho, verde. Ele vai tomar uma tendência. Então, muitas vezes eu não esperar ele descer um pouco mais, pro meu stop ficar barato, que eu termino entrando na linha. E aí, se eu entro e a minha validação é 10 pontos, Você vai e ele pra andar 15, você não- 2, eu tomei stop. Justamente na linha que eu mostrei hoje ali, que parece uma bandeirinha que fica em cima. Então, hoje, desse operacional, o que quebra pra mim é a minha ansiedade de não esperar É. ele passar um pouco da linha no meu Aí, operacional de 10 pontos. meu Então irmão, você acha que se você contratasse um Todos estagiário, colocasse ele do teu lado um broker, pra você passar esses parâmetros que você tem, com tanta clareza que funcionam, você acha que talvez daria um resultado melhor? Eu acredito que sim. Um E é por duende isso ali, que eu Pra não ficar contigo. desisti disso ainda. Não tô falando pra você desistir. A questão não é essa, a questão é, se fala muito em ansiedade, 80% de acerto. Por isso que eu te fiz essa pergunta. Quiser me Você ainda se contratar? permite aprender? Né? Aí você falou assim, Hoje pouco. hoje um Hoje pouco, né? Porque eu acho que na tua cabeça, acho que a Marília tava colocando é isso, você é já só tem uma casca chegar lá e nítida que clicar pro você cara, já porque tem o cara não já tem consegue. um ideal, né, operacional que funciona. Mas talvez, se eu te fizer uma pergunta, quando foi a última vez que você pagou uma DARF? Qual foi a sequência de meses que você pagou DARF? Você pagou taxa de lucro pro governo? Não sei qual que vai ser a tua resposta. Você quer falar? Não, assim, quando eu comecei lá, praticamente eu achei que DARF só se pagava na virada do ano, que é o começo. Então, quando começou o day trade de 2021, praticamente, não paguei nenhuma DARF, que era pra ter pago, né? E depois do final de 2021, que foi quando eu quebrei pra frente, não teve DARF porque tem muita Você não coisa É o recuperou recuperando pra prejuízo trás. ainda acumulado. Exato, então tem muito prejuízo pra trás pra ser ressarcido ali de DARF pro governo. Tem muita coisa ainda pra... Eu acho que pra encerrar essa parte do Ressarcir. caso, eu só tenho mais uma pergunta. Cara, esquece a análise técnica. Eu acho que você não precisa aprender mais nada de análise técnica, de fundamento, sei lá o que, FIBO, qualquer coisa. Não é. Isso é 5%. Agora, a minha pergunta é a seguinte: você tá disposto a aprender tudo o resto? Porque, cara, em relação a isso, eu acho que você tá resolvido. Agora, tem um resto inteiro, que é os outros 95%, que eu acho que você precisa aprender e executar. Exatamente. Você tá disposto a batalhar para entender esses pontos também? Porque isso aqui é um banco que só para de pé com 3 pernas, com 2, com uma não para. A análise técnica é uma. É a menos relevante. Onde comprar, onde vender, tanto faz. Eu acho isso, tá tudo certo em qualquer lugar. Desde que seja com bom gerenciamento de risco, mantendo a parte emocional equilibrada. Você não é bom em gerenciamento de risco, e, enfim, acho que você está aqui para ouvir isso, muito menos no emocional equilibrado. Quer dizer, você vai precisar estudar sobre isso e se esforçar para aprender isso. Você está disposto? Sim, eu acho que é aí que pode ser a grande virada de acerto pra virar realmente um trader vencedor. Legal. Quantos anos você tem de mercado, André? 23. Você tá disposto a aprender algo novo? Porra. Se eu não tivesse, eu já tinha morrido umas 20 vezes. Porque a gente, eu comecei com 17 anos, 18, já tinha um crachá de operador na bolsa, tenho 40 anos. E, cara, o mercado, ele, Tá por mais que o suporte e resistência conservado. sejam as mesmas desde Tá 1920, conservado. Rapaz, tá conservado. Quarentão, véi. Eu também tô conservado, tá? 30 e alguma coisa aí. sempre tem funções novas, parafusos novos, participantes novos. Tem coisa nova entrando no mercado todos os dias. Então, a gente precisa ir constantemente se adaptando. Então, mesmo a gente que já é um pouquinho mais burro velho, a gente sempre tem que estar constante e tendo esse chapéu de humildade para, quando precisar dar uns passos para trás, porque a gente sabe que o mercado ele precisa de pouco tempo para muitas vezes levar uma vida. E você já sentiu isso na pele também, operando, né? O que você acha, Ari? Bom, o que eu vejo é que a gente Porra, aprende todo dia. pois é, man. Principalmente, mesmo a gente sabendo, você Caralho. vai aprender novas formas de se aprimorar. Então, Quando ele falou no começo que ele operava na bolsa, no pregão, ao vivo lá, eu já falei, caralho, esse cara é velho. Mas aí eu fiquei naquela, né, sem saber. Quando ele falou agora que ele tinha 40, rapaz, o Botox, preenchimento tá em dia do meu parceiro, velho. a Ariane Grande aqui sabia uma Alisson. forma de se aprimorar, vejo um pouquinho do Alisson, aprendo a me aprimorar de uma outra forma melhor, vejo o André, o Scott me dá mais uns toques, aprendo mais outra forma de aprimorar. Tá e tudo isso vai em aprimorando dia, o resultado velho. conforme o tempo vai passando.
Então, eu acho que, de fato, a gente aprende todo dia. Não tem um dia que você sente lá e fale, hoje eu sei que o mercado vai fazer isso. Você nunca sabe, você nunca vai saber. Então, Nunca. todo dia Você só é, sim, um prevê aprendizado. Eu acho e que faz o que tem tô que 10 fazer, anos aí. né? Eu acho que a gente nunca vai parar de aprender. E eu acho que tem um ponto muito doido, que agora tem muitos sistemas que facilitam um pouco para você enxergar os teus erros passados, né? Você tem aqui o trading, como é que chama? Trading data. Tem muitas coisas tecnológicas, né? Que agora que tem Copilot para te ajudar na gestão de risco, que é uma das maiores invenções, né, do mercado financeiro aqui dos últimos tempos. E eu, pensando nisso, eu vejo que às vezes as pessoas deixaram de usar aquele manualzinho de bordo, que parece besteira, porque a tecnologia já te dá, mas acho que você anotando, você escrevendo, você desenhando, aquilo vai ficar te martirizando, cara. Então aquilo Pois vai é. entrar por inércia, na marra, até a hora que você pare de cometer aqueles erros. Você lembra Ó. do início quando começava o trailer do início do Por isso que desenho eu do Simpsons? faço na Quando mão, aparece o ó. Bart Simpson, que ele fica de castigo e toda vez ele tem que escrever a mesma coisa na lousa, né? Exatamente pra ele não repetir aquilo. Cara, é muito louco, mas quando a gente escreve, quando a gente repete com as nossas palavras, aquilo vai incomodando de um jeito. É apenas um parênteses que eu queria fazer, porque hoje eu vejo uma tecnologia legal, inteligência artificial tá maneira pra caraca, mas nada legal como você mesmo se autoajudar. Engenharia Tá de vendo bordo, aí? pô, errei porque uma, beleza, errei duas, errei três, pô, errei mais de 4, 5 fazendo a mesma coisa, não é erro, é burrice, né? Então, a gente tá rasgando dinheiro, não é o que a gente quer, né, Scott? Com certeza. Ver uma vez é melhor do que ouvir 1000 vezes. Eu gosto muito desse provérbio, e vem de um ponto que você está falando. A tecnologia tem deixado muitas pessoas preguiçosas, eu também acho. E, assim, pra mim tá claro, tá? Confiança. Praticamente, ele tem um operacional, confiança baixíssima. Perguntei se, pô, mesmo quando você tenta entrar antecipado, você vai no alvo? Não, porque vai no stop. Ele falou que 100% das vezes vai no stop. E aí, você tá vendo, tá muito sem dado. Por mais que ele tenha falado que ele tem o dado, ele não tem o dado. Ele acha que ele tem. Né? Porque ele não executa. E dentro do operacional, ele não entra dentro do operacional. E quando o Verdade. operacional, ele clica dentro do operacional, ele não vai no alvo. Ele sai antes. Ou seja, né, daquela alfaçada clássica. Então, eu acho que aqui pra mim é muito mais a Tô confiança. E tem um achando que outro eu vou ponto. fazer eu Dólar, CME. Ele falou que opera índice também. convidar uma Então, claro que ele fala galera índice também. Então, acho que é um ponto que tem que pra deixar eu claro. dar os Porque não vou ter CME no conselhos. índice. Certo? É. E daí como que eu vou trabalhar aqui. Então, acho que tem um ponto para melhorar que pode ser no índice aqui. Eu acho que a gente tem que operar mais que um ativo, ao meu ver. Você não pode ficar refém do índice, a gente não pode ficar nem refém do dólar. Se não tem operacional, eu preciso clicar, a gente precisa remunerar nosso capital. E eu acho que isso aqui para mim tá claro. Tá? Pessoal, muitas trocas de ideias intensas, acho que esse é o grande... Quando a gente entra no caso exatamente para tentar avaliar e fazer uma curadoria, né, entre as nossas experiências, e essa troca aqui acho que foi muito válida. E assim a gente vai encerrando esse bloco e a gente se vê no próximo, que é o bloco onde a gente vai fazer o diagnóstico, né? Exatamente. Vamos fazer o diagnóstico de uma forma mais aprofundada para tentar ajudar o nosso querido Will. Até o próximo bloco. E toma AD, Rocket Trader Estamos aí, de ó. volta Vocês agora. que usam. Nesse bloco nós vamos falar sobre o diagnóstico. Cada um aqui vai avaliar exatamente o que enxergou de bom e de ruim diante do que o nosso convidado Will apresentou pra gente. Quem gostaria de começar? Calma. Pode ir. Eu vou falar, então. Will, eu tenho uma pergunta para te fazer antes de falar do diagnóstico. Eu quero saber se você presta conta das coisas que você faz no day trade, no swing trade, para alguém, para algum familiar, alguma pessoa, sua esposa. Não perguntamos se você era casado ou não, mas eu tenho essa dúvida. Não, prestar conta de quanto eu ganho, quanto eu perco, eu não presto conta. Eu troco ideia com uma amiga, mas assim, olha, deixei de pegar aqui, deixei de pegar aqui. Quando eu tomo um loss um pouco fora, eu mostro para ela. É uma prestação de contas, mas não é uma regra todo dia. Ali, fiz tanto, perdi tanto. Hoje não existe ninguém que eu tenho essa Eu prestação não- de contas. A única coisa dentro de casa é que quando eu quebrei, eu falei pra minha mãe que quebrei, sentei na mesa com ela e falei, quebrei, agora vai mudar as coisas. E quando realmente E eu... qual foi a resposta da sua mãe? Nossa, isso aí quando foi você falou pesado. que você quebrou? Conta mais disso. A minha mãe não trabalhava, Tá. né? A minha mãe tava morando em Pernambuco, exportei ela de lá, de volta pra cá, e falei assim, você não precisa trabalhar, porque eu já tava ali com 2 empregos, na verdade, tava na contabilidade e na corretora, e eu falei, pode vir. E aí, quando veio a pandemia, tudo comecei a fazer o dinheiro, e falei assim, não precisa trabalhar, em casa eu banco. E aí, deixava um cartão pra ela gastar à vontade ali, pode gastar. Ah, mas você vai gastar muito. Assim, no dia que eu quebrar, se um dia eu não tiver como pagar, a gente senta nessa mesa e conversa sobre. E ela falou pra mim assim, você nunca mais vai encostar, então, nessa plataforma. Ela não te apoiou, então, para você voltar. Não, ela falou que eu tinha que refazer todo o processo, no caso, porque assim, ficaram muitas Duro dívidas. isso aí, tá? Foi um prejuízo onde Olha que loucura isso, velho. foi meu cartão, o cartão da minha Hã? mãe e o cartão da minha Toma, tia. mãe, um cartão. Mas é isso Quando que eu quebrar... eu Aí, te- sabe, a aí gente tá me vindo conversa. aquele 3 meses depois. Toma, mãe, quebrei. Não, parece brincadeira, mas, cara... Mas é por que eu fiz essa pergunta, né? Porque somos no mercado o reflexo de quem a gente é na vida, né? E você já me traz um histórico agora, doideira, né? velho. Que ficou cada vez até mais claro. Por que as minhas emoções gritam? É porque falta eu estudar ainda, né? Para mim, o diagnóstico, ele não estuda, né? Ele tem as vozes da cabeça que é 80% que paga. Ele trabalha consolidação. Isso gera muita ansiedade, porque você fica muito tempo exposto num trade. O seu trading, ele deve demorar um pouco mais, né? Ele não paga assim tão rápido. Você ainda fica ali trabalhando regiões. Então, Essa menina sabe... vários essa fatores menina trazem não, emoção né? para Essa mulher você sabe na demais, execução do mano. trading em si. Caralho. Mas eu vejo que você, Will, você ainda tem uma parte externa de vida que te gera pressão, às vezes, de fazer grana, né? O status, quando eu falo, ensina uma amiga, participa dos eventos, é o status do Will que sabe que o trade é no bola, né? E por detrás dessa casca, por detrás dessa persona, esse não é o Will. O Will, ele ainda precisa, eu entendo que ele tá mostrando
para as pessoas uma pessoa que você Que não não é. é. E eu acho que você sofre, inclusive, por isso, né? Por querer um sucesso no mercado Tem a ferro muito e aí, fogo, tá? mas numa condição que hoje eu vejo que ainda está fragilizada. Na vida ainda tem muita fragilidade ali e não tem o foco que precisa, né? No Caralho, estudo ali, de fato, ela é sabe? muito Não, e a boa Marília, que é a mesmo, nossa mano. psicóloga aqui, né, que cuida dos traders, você nunca olhou, por exemplo, eu faço 180 operações num dia. Você nunca parou pra pensar, você já tentou fazer alguma coisa? Tipo, olha, eu vou tentar isso aqui pra não fazer. Eu tô Mano, vendo. imagine aí, 180 operações no dia. Eu vou repetir, tá? 180 no dia. Como é que tava a cabeça desse cara, mano? Devia estar uma loucura. A minha ansiedade tá me atrapalhando. Você já tentou buscar uma solução pra isso de Nem alguma forma? robô Ou você faz fica tentando isso, velho. compensar isso? Você fica sempre, não, se eu acertar o operacional, aí hoje você vê, acertei o operacional e tá te atrapalhando. Você tentou buscar alguma solução? A solução buscada foi, assim, diminuir a quantidade de trade, que hoje já faz Uhum. muito tempo que não bate 180. Uhum. Meu máximo que Oh. bateu nos Mas e últimos pra essa sua ansiedade? seis Tipo, eu meses. entro antes. Você falou, eu entro antes, Nunca pego meu mais bateu stop. E isso tá me 180, mas atrapalhando. bateu O que quanto? você tentou fazer pra solucionar? Não achei uma solução para resolver isso. Essa não houve solução. Totalmente psicológico. Ele precisa entender qual que é a emoção que está por detrás dessa ansiedade, né? Acho que ficar de fora do movimento. Mas eu ficar de fora do movimento, por quê? Eu tomei um stop anterior? O Scott, Porque- Scott Onde é ficou sinal? puto. Aí ele tem que Scott, totalmente. Scott Você ficou precisa- indignado. E ele precisa identificar qual que é a emoção, porque a ansiedade, a gente fala, ansiedade é Eu uma emoção, amo mas a gente tem fazer várias isso emoções que aqui, velho, permeiam sério o trade mesmo. em si. E às vezes você antecipa um movimento porque você já está estopado, você quer entrar e você está com medo de perder aquela movimentação. Existem vários fatores emocionais ali e que estão ligados à sua execução que você precisa identificar qual que é a emoção. Às vezes você está com pressa, às vezes já é quase 10 horas, você já quer sair do mercado e você antecipa porque você está com pressa. Qual que é o motivo? Qual que é o motivo do medo de ficar de fora? Qual que é o motivo do ficar de fora? Você Exato. precisa mapear isso todos os dias, porque você vai entender o porquê que você está antecipando. Verdade. Eu sempre acho também, não sei se você concorda, você que entende um pouco mais da mente, né, dos loucos, que diante de todas essas emoções que a gente sempre tem algo que a gente pode utilizar a nosso favor. Sim. Eu sou também uma pessoa hiperativa, né, não parece, mas sou um pouco imperativa, uma pessoa muito impulsiva. Eu consigo utilizar muito isso ao meu favor, quando eu estou operando no mercado. Quando o mercado está vindo ao meu favor e eu continuo agredindo o mercado até a hora que ele para. Então eu me sinto fazendo parte do movimento, aumentando minha mão, aumentando minha alavancagem quando o mercado está ao meu favor, né? Que a gente chama isso de médio ao favor, você entende? Então, mas eu não peco onde você peca. Eu sei esperar a hora de entrar. E não hesita na hora do trade também. Exatamente. Mas aí não teria, no meu entendimento, não tem problema ele antecipar um trade, mas pra mim ele Lógico que precisaria. tem, totalmente. Não, eu falo que ele precisaria, se ele tem um stop definido, certo? Você também entra, por mais que se você antecipe, você sabe onde fica um stop ali. Não, eu não antecipo. Não, Não. eu digo, se você fosse antecipar um Mas trade, eu não você sabe onde fica o seu stop. Você sabe onde fica o stop dentro da sua operação e da sua execução. Se ele antecipa, aquele stop vai ficar mais longo. E que ele deixe aquele stop lá. Que ele mantenha aquele stop lá. É igual um medroso. Eu vou fazer a mesma analogia de quem é medroso, de quem hesita. O cara que hesita, né, ele pode pegar um trade atrasado. O stop dele vai ficar mais caro. Ele vai ter que avaliar o payoff, se aquilo ali paga. É. Ele pode entrar atrasado no trade. No mesmo caso, ele pode antecipar um trade se ele tiver um stop que esteja técnico e ele assuma. Acontece comigo, o viu, stop Marília? daqui. Às vezes, eu tô vendo, eu abri o computador de repente um pouco mais tarde, ele tá indo. Tá, mas o stop é aqui, o que você faz? Eu ajusto a quantidade de De contratos. Então acontece às vezes de eu pegar e falar, putz, era 200, tá 300 e pouco, coloca menos contratos, mas o stop fica lá. É que diante da 300 estratégia contrato é que o Will contrato comentou, pra você me caralho, corrige viu, se eu estiver errado. Ariane? Tem o Rapaz, acompanhamento das linhas, se tiver tendência de alta, ele vai buscar os 300 50. contrato, Se ele chegar lá mano, no 50, é a gente contrato fez pra escassez, caralho. liquidez, Apesar de eu não whatever, entender muito, aí o mas certo eu é você sei que, fazer uma tipo operação de assim, venda, Isso. certo? eu Ou tenho um largar o bloqueio colega se que estiver comprando. opera Não, não, com esquece comprar. 50, Tá, vamos 80, esperamos já lá é na muito. linha, beleza? Imagine 300. Se não bater nessa linha e você vender a 4, 5, 40, 39, antecipar, já não é estratégia de esperar Nenhum. a linha. Ou tô errado? Certo. Para essa tua estratégia ser validada, ele tem que Ele tem que encostar lá tocar. no varal, ou não? Então, por isso que eu digo, diante da estratégia dele, tá? Eu não vejo o mínimo sentido de você fazer uma antecipação de operação. Concordo. Nessa estratégia. Sabe Eu, que por Pera, por- gente, produção, ele concordou com a Alice. Você concordou comigo? eu falei que ia discordar. Começou o problema é não discordando, mas eu já seguir a convenci. Exato. O problema é não seguir a regra. Sim, Regra se é pra tem o ser ponto, tem o cumprida. ponto. Você tem que vender ali, tem que vender ali. Exato. Então, por exemplo, eu faço uma coisa que às vezes eu me lasco. Eu opero fluxo. Então eu estou vendo que no 50 tá ali, pô, muita briga, comprador, vendedor, tá querendo ficar pra baixo. O que eu espero? Deve Entra ser fluxo, doideira vendedor, isso aí eu vender, também, né, beleza? velho? Às vezes o fluxo não vem, mano. Aí tá só os robozinhos, mas eu falo, mas na hora que entrar eu não vou conseguir. O que eu faço? Eu entro, mesmo sem fluxo. Mas ele já me deixou uma resistência. Às Velho, vezes o que já acontece, paga o fluxo é muito, pouco, né? me Porque é estopa. muito O fluxo é contrato, pouco, me estopa. 300 Cara, contrato é melhor é não contrato pra Tá naquela caralho. acumulaçãozinha espremida. Você entende? Mas eu tô ali operando em cima de uma resistência, de um ponto, entendeu? Eu não tô tentando antecipar uma jornada no meio uma entrada no meio da estrada aleatória. Pra mim, quem antecipa, né, o que vem muito de encontro com o que a Maria tá falando, é ser a pessoa mais inteligente do mercado, o mais esperto de todo mundo. E a gente humana aqui, impossível. Se você pensou em alguma coisa, você acha que você vai fazer a mínima máxima do mercado, esquece. Tem muito desse viés aqui. Por quê? De novo, eu já ouvi várias vezes ele falando ponto. Eu vejo um ponto aqui, aqui ou colar. Já vi várias vezes isso. Em todos os chats aqui, já vi em sala, já vi tudo. Quer ser o cara que vai fazer a melhor venda do dia ou a melhor compra do dia. Cara, vocês já fizeram isso quantas vezes na vida? Eu nunca fiz. Fui eu, na amor. Com essa salada mista que você tá hoje aqui, que você não vai fazer.
Se a gente não fez, que a gente tem organizado, você com essa bagunça, vai ser impossível fazer isso. Ou E- seja, tem humildade pra esperar seu modelo operacional acontecer na linha e no varal. Não Pô, você vai continuar Scott! patinando. Preferência. O Scott tá na sua cabeça, esses números que não Rapaz! são matemáticos pra mim isso é um achismo, sem chance. A Ó. gente precisa ajustar. E assim, Will, uma coisa que a gente tem, né, na nossa cabecinha, Marília vai concordar comigo, a gente cria conexões neurais. E quando você cria hábitos ruins e você faz isso de você não esperar, né, de fato, bater na sua linha para você fazer a entrada, todo dia você tá fazendo isso, todo dia você tá fazendo isso, seu cérebro não entende que é aquilo errado. Você vai continuar fazendo aquilo Vai todo santo continuar dia. Ainda mais que é fazendo. gay. Então, dando gain, então, aí com o dia que dá gain, você vai Tem gain continuar. é Peguei, É. fudeu. Então, o que acontece? Por isso que a gente fala muito da questão do emocional, da mentalidade. Você vai ter que treinar muitas vezes, por um longo período, esperar bater na sua linha. Pra você criar uma nova conexão É. pro seu cérebro entender. Ah, é assim que tem que fazer. Porque ele não entende o que você faz que é certo ou que é errado. Você entende? Minha Por isso ordem que tá muita lá gente, na às vezes, demanda. eu vou fazer o bendito do preço médio. Vou estopar. Não, Limite. mas eu vou... Se Aí, pegar, um dia deu pegou. certo. Se não pegar... Então, seu cérebro vai entender, tá, na hora eu passo um calor, mas depois deu certo. Então, ele não vai entender que foi errado. Pode ter dado gain. Então, uma das coisas que eu vejo que as pessoas medem muito, os traders, tá? Principalmente quem não tem resultado ainda, é você tá medindo se eu tenho sucesso ou não, se a boleta tá verde ou vermelha. Pra mim, a minha boleta pode estar vermelha. Eu executei o meu plano? Sim. Porque quando eu olho ao longo do tempo, quando eu olho pro mês inteiro, eu sei que lá tem resultado. Percebe? Então, enquanto você ficar medindo por isso e colocar isso na sua cabeça, você vai continuar fazendo a coisa errada. Você vai continuar entrando antecipado. Entrei antecipado, mas hoje deu certo. Então, você precisa sobrepor isso, que o seu cérebro não entende, que não tá dando certo. Tá? Ariane Treinar também por um longo período, botou tá? pocando. Deixa bater na linha. Bateu na linha, agora você tem que executar várias vezes e mostrar pra sua cabeça criar uma conexão neural em cima disso. Isso é uma troca de mentalidade, senão você não vai conseguir, tá? Nunca desenvolver, vou esperar bater na linha. André Moraes, quantos anos você levou esperando, treinando, entrar no sinal certo? Você que tá... Assim, Como que foi pra você? eu nem sei se hoje eu já sei entrar sempre no sinal certo, né? Mas é um treino, é uma repetição, é isso que você falou, né? Eu gosto muito de ver esportista contando as suas histórias. Geralmente, quando eles vão ganhar um prêmio qualquer, eles contam um pouco da história e tudo mais, né? E aí você vê casos como, por exemplo, o Oscar, jogador de basquete aqui no Brasil, que foi um dos melhores do mundo, né? E ele tinha o apelido de Mão Santa, porque ele jogava bola de 3 e era raro ele errar uma bola de 3, né? Aí ele fala, pô, Mão Santa, né? Acabava o treino, ele tinha que continuar treinando e ele só parava quando ele acertava, tipo, 20 bolas de 3 em sequência. Então ele tava lá 10, 11, 15, 18, 19, ele errava e começava tudo de novo. Cara, ele fazia 1000 arremessos depois do treino, né? A gente fala, poxa, o Rogério Ceni, ele tinha o dom de bater falta. Cara, acabava o treino, todo mundo ia embora, né? Ele ficava lá batendo, ele no começo, quando era goleiro reserva, ele mesmo pegava a barreira, botava lá e ficava... Agora, sim, eu tenho certeza que treinar fazer a entrada no ponto correto, você nunca passou 2 dias fazendo isso, porque no meio do caminho você se perde, né? Então, o diagnóstico para mim é bem simples. Eu acho que ele já faz ideia do que faria ele ganhar dinheiro, ele já sabe exatamente o que faz ele perder dinheiro, ou seja, Não segue. é escrever regras, tá? Que vão Não segue, te afastar né, do que te faz perder dinheiro, que vão te aproximar do que te faz ganhar dinheiro, e a partir daí cumprir essas regras, né? Hoje, você não tá mais sozinho, né? Você primeiro, você pode combinar com um grande amigo seu de prestar conta para ele todo dia e escutar a besteira dele no dia que você no dia que você não fizer o que você combinou com ele. Hoje, a XP tem uma ferramenta chamada Copilot, que é, cara, a primeira maravilha do trader, uma coisa que eu nunca vi. Lá você seta que se bater em determinado ponto e você perder X reais, ela te tira do jogo, certo? Se chegar na meta, quem gosta de meta, particularmente eu não gosto, mas eu acho que para algumas pessoas é necessário, principalmente para quem opera mais. Ela te tira do jogo, ela não te deixa mais operar. Então, ligar isso. Isso aí é te foda. ajuda- te Ficar ajuda em dependendo gerenciamento de risco. plataforma, isso aí seria uma coisa que você tem que aprender, porra. É difícil, mas você tem que aprender, faz parte da profissão. Toda profissão é difícil, porra. Você acha que ser médico é fácil, ser um bom advogado? Tudo é difícil. Agora, se você tiver, eu tenho que bloquear a plataforma para operar, porque senão eu vou fazer besteira. Pelo amor de Deus, vai. Então sai disso aqui, mano. Vai fazer outra coisa. E Tá eu ligado? acho que esse diagnóstico Não só vai ficar existe, completo não. se eu Isso te pra disser mim que tu precisa de coisa de ajuda amador. emocional. Depois de 5 anos, se você não conseguiu resolver isso sozinho, cara, você precisa da ajuda de um profissional. Pode ser um psiquiatra, Tigrinho uma psicóloga, agora, pelo amor de um Deus, mentor, pô. um coach. Não interessa o nome do sujeito, mas sozinho, ao que parece, você não vai conseguir resolver isso. Então, cara, não tem problema nenhum, demérito Pois nenhum é, você usar um pô. profissional para te ajudar nisso, porque E no alguns começo vai gatilhos ter. que, enfim, a nossa cabeça No arruma, começo né, vai para nos errar, ferrar, mano. né? Você acha que eu nunca saí né, do gerenciamento? Já saí, entendeu? Já saí e saí feio. Saí feio, assim, eu até contei no podcast que eu participei agora com o João Cardoso, e eu contei pra ele, né? Vai sair aí, eu vou postar lá pra vocês. Eu já, porra, saí do gerenciamento assim, de uma forma absurda. Mas aprendi com erro. Não tem negócio de plataforma tá me. Pelo amor de Deus. São coisas que a gente não consegue entender porque existem, mas existem, né? Então, você precisa da ajuda de alguém para desarmar esses gatilhos, para te ajudar a desarmar esses gatilhos e criar outros, mas que façam o seu bem. E isso quem vai fazer é um profissional, né? Eu acho que o diagnóstico, pelo menos o meu, passa muito por aí. Eu acho que estamos alinhados, né?
Então, esses pontos, eles são extremamente importantes porque você vê, né? São diversas cabeças aqui, mas se você olhar cada experiência, cada jornada, cada profissional, tava todo mundo indo para um mesmo caminho. Né? Então, isso é super importante, né? Quando a gente começa a analisar as principais falhas que a gente enxerga. Né? O André tocou no ponto do esporte, eu lembrei da história do Guga, né? O Guga joga com o Meligeni, e o Meligeni conta a história que eles eram dupla, né? Quando o Guga era o primeiro do mundo, e toda vez que acabava um jogo, o Guga falava, vamos bater, joga 10 bolinhas pra eu bater. Todo final de jogo, joga mais 10 bolinhas pra eu bater. Após um treino, joga 10 bolinhas. Aí o Meligeni fala, pô, por que toda? Cara, pra quê? Vambora, cara. Todo mundo já com a raqueteira de embora dormir, sei lá. Joga 10 bolinhas. Aí depois ele falou um dia, a gente tava numa concentração, perguntei pro Guga, falei, cara, que raios toda vez? Será que a gente acaba o jogo é 10 bolinhas? Aí ele falou assim, cara, você já percebeu quantas vezes eu já fiz isso? Tipo assim, se eu faço isso pelo menos, se eu bato 10 bolinhas por dia, por 20 dias no mês, toda vez com você são 200 bolinhas que eu tô jogando, você multiplica isso pelo menos por 10 meses, eu bati 2.000 bolinhas a mais que você, e que a grande maioria dos jogadores aqui por ano, pra mim é uma diferença. E aí o Meligeni fala, tá explicado porque que com isso ele foi um dos primeiros do mundo. Então, assim, é muito louco, né, a cabeça, né? Como que você fala, cara, pessoas assim ainda Toma precisam ad, parar, Rocket a gente Trade ainda, aí, ó. eu acordo 4:30 da manhã pra ler, pra entender, pra estudar, fazer meus pontinhos, fazer cabeça, né, já com o tempo ela vai ficando um pouquinho mais, vai ficando ruim, né? Então a gente, anotar, enfim, pra também chegar preparado, e quando chegar nos nossos pontos, e quando o mercado acontecer aquele desenho legal, fazer sem medo, usar a alavancagem a nosso favor, igual a Ari falou, né, pô, e se der errado, beleza, eu errei fazendo certo, tá tudo bem, eu sei que na média eu sou vencedor, então assim, eu sei que amanhã tem mais. Então esse é um ponto importante. Bom, e assim a gente vai encerrando esse bloco, que estava muito bom, eu gostei bastante do diagnóstico. E aí, no próximo, a gente vai pro nosso plano de ação. Exatamente, vai ser o plano de ação agora, pra gente dar realmente dicas mais efetivas e cada um vai opinar aqui sobre o que a gente acredita que o nosso querido Will vai ter que fazer para evoluir. Até lá. Bom, chegamos naquele momento onde a gente vai entrar realmente em ação. Aqui, cada um dos especialistas vai apresentar um plano diante de tudo que a gente escutou, das coisas boas, das coisas ruins. Vamos que a ver gente vai se o tentar cara vai elaborar um seguir, plano, né? obviamente, cada um dentro da sua técnica, dos seus anos de expertise, pra gente tentar ajudar o Will e depois ele vai compilar tudo isso e vai nos contar o que ele acha que faz mais sentido pra sua jornada. Quem gostaria de começar? Eu. Ariane Campolim. Vamos lá, gente. O que eu penso, tá? O que muda realmente a nossa vida é a gente ir atrás de conhecimento para as coisas. Só que não só você ter o conhecimento, é você conseguir aplicar ele para produzir um resultado positivo na sua vida. Às vezes a gente tem alguns conhecimentos que a gente aplica, fala, não é por aqui. Então, é por isso que a gente vai atrás de conhecimento, que é o que a gente está aqui tentando compartilhar com você, tá? Então, toda vez que a gente pega um conhecimento e a gente não consegue aplicar aquilo para melhorar a nossa vida, aquele conhecimento não adianta de nada. Você pode ler infinitos livros de análise técnica, estudar diversas Não vai adiantar metodologias. nada. Se você não consegue aplicar, aquilo não vai melhorar. Então, o que eu penso, tá? Falta um pouquinho de conhecimento na parte de como é que eu faço para aplicar minha técnica melhor. Falta um pouquinho de conhecimento de como é que eu faço para uma estatística bacana da minha técnica, como é que eu apuro. E não só da técnica, mas do que você faz perante a técnica. Porque às vezes a técnica é clara, mas qual estatística que eu consigo seguir aquela técnica? Porque você vai ver que tem dias que você fala assim, nossa, eu dei uma escorregada aqui, olha, de 10 trades que eu faço, 2 parece que eu não segui exatamente. Então é importante você ter uma visão disso. E falta um pouquinho de conhecimento, tá? Que a gente tem que ir atrás, a Marília falou bastante de mentalidade, a gente fala de um autoconhecimento, né? De você se entender ali, se entender um pouco da mentalidade do trader, Se dos conhecer, gatilhos, como é que né? você desenvolve uma mentalidade de um profissional, tá? O que eu quero dizer com um profissional? Uma pessoa que realmente consegue ganhar dinheiro e viver no mercado, tá? Então, e aí o Alisson te perguntou, você está disposto a aprender? E aí eu vou te dizer que em 10 anos você nunca vai parar de aprender. Tá? Então, todo dia você vai ter que desenvolver um pouquinho a sua mentalidade, porque as pessoas pensam que é chegar na consistência. Você vai ter que manter ela. E para você manter ela, você tem que continuar desenvolvendo sua técnica, seu operacional, você vai ter que continuar apurando as suas estatísticas, o que você faz ali perante o mercado, para que você olhe, tá? Mesmo quando você tem consistência, você vai ver que você vai entrar numa fase que eu falo que é um aprimoramento, que vai te fazer ganhar mais dinheiro ainda. Então, as pessoas acham que o problema é a virada de chave quando vem a consistência, e não é só isso, é como você vai manter ela. E para você conseguir manter ela, não é assim, virou uma chave e agora está tudo resolvido. Você vai ter que trabalhar por ela também. E você só vai conseguir fazer isso buscando um conhecimento, tendo ele, mas sabendo aplicar da forma correta. Por isso que tem várias pessoas, você está há 5 anos, muita gente fala assim, eu tô há 5, tô há 3 anos e não consigo o resultado. Porque eu falo assim, não adianta você ficar na frente da tela, mas eu tô esperando as 10 mil horas de tela e uma hora vai virar, uma hora a minha ansiedade vai acabar, uma hora eu vou começar. Não é. Não existe Então, nunca se você isso. não tem uma aplicação do conhecimento direcionada, o que você quer dizer direcionada? Com métrica, avaliando, vendo se está certo. Até que o André Moraes sugeriu, olha, você não tem alguém para quem você vai prestar contas, ele fala, olha, aqui não tá tão bom. Então, às vezes ele falou de você ter um acompanhamento, isso é muito importante, tá? Às vezes você ter alguém ali para falar para você e para às vezes te mostrar ali, às vezes tem coisas que você não tá enxergando, tá? Esse negócio de Então, acompanhamento eu é acho que o foda, ponto né? é esse, você Porque precisa o de que algumas... acontece? O cara tem vergonha, né, mano? Então, tipo assim, no dia que ele ganhar 1.000, 2.000 ali, ele vai falar pra pessoa, ganhei. No dia que perder, o cara não vai querer falar, né, velho? É Coisa, você foda precisa de isso. conhecimento, tá? E precisa fazer essa apuração de tudo isso e aprender a aplicar ele para melhorar as suas operações, para de fato você começar a ter um resultado. Muito bem. Bom, Scott. Pra mim é muito simples, né? Pode parecer que não, mas você precisa experimentar os próximos 10 trades que você vai fazer. Você precisa clicar 100% dentro do seu operacional. Você precisa, seja ele loss ou seja gain, você precisa começar a construir bons hábitos.
se de fato, né, ele tem uma estatística matemática positiva ou não. Pô, se você conseguiu sair nos alvos, execute ele com maestria, sabe? Quando a gente começa a experimentar o nosso operacional, ou seja, de clicar 100% dentro dele, e começa a sair de fato nos alvos, começa, pô, comprei aqui, botei o stop aqui, sai lá, e a gente começa a experimentar isso vai criando uma confiança que, cara, eu acho que de certa forma é inabalável. E eu tenho a seguinte confiança, eu sei que 2026 eu já fechei positivo. Eu não tenho a dúvida que vocês também têm, eu já fechei positivo. Mas por que eu já fechei positivo? Porque eu sei que eu vou clicar 95% dentro do meu operacional, quando eu precisar estopar, eu vou estopar, quando eu precisar sair lá no alvo, eu vou sair e acabou. Ou seja, eu não vou dar lugar para tudo aquilo que penaliza a nossa curva de capital, e é o lugar que você vem dando. Então, ou seja, se comprometa, experimente o seu operacional, deguste dele, sabe? Porque a partir do momento que você fez certinho, fez os 10 e deu resultado, depende se você foi lá, sei lá, você perdeu 5 e ganhou 10. Pô, você tem 5 pra frente, tá tudo certo, vamos pro próximo. E aí você precisa tornar fácil, né? Ou seja, já tornou claro tudo aquilo que você precisa fazer. Agora, torne fácil, ou seja, comece a executar de uma maneira muito simples. Pô, chegou no ponto, na linha, pô, apareceu tal coisa, o fluxo confirmou com Y, vou vender aqui, stop lá, ó, ali, acabou. E aí, de verdade, eu acho que você precisa entender uma outra coisa, a taxa de ocorrência. Porque se você foi lá e se limitou a ter 3 stops, e o seu modelo faz 6, 7 trades, quando você tomar os 3 stops, e aí vai aparecer o quarto, e só que o seu risco já estourou, a possibilidade de você começar a errar aqui é muito grande. Por quê? O seu manejo operacional no dia a dia está fora. Você precisaria ter bala para trocar, para participar dessa festa do mínimo dos 7 trades. Aí quando a gente estopa, e aí você vai ser convidado a continuar operando. Só que você vai hesitar, você vai estar fora do risco, seu emocional vai berrar nesse momento, você não vai conseguir executar, consequentemente vai ser um dia ruim. Então, ou seja, taxa de ocorrência, cara, são 5, 6, o seu stop tem que estar perto disso. Você precisa participar desse mercado, você tem que ter bala para trocar. E começa a executar isso aí. Para mim, é isso. E aí, é claro, sua confiança vai ficar num nível muito acima. E é claro que tem outras coisas emocionais que a Marília tem muito mais para te ajudar aqui. Mas olhando aqui tecnicamente, eu focaria nisso. Posso eu? Por favor, você foi citada. Primeiro, eu queria, assim, pelo que a gente conversou aqui, primeiro, parabenizar a coragem de você ter vindo aqui, porque pelo pouco que a gente já conversou, eu acredito que você tem uma certa dificuldade Até pra de pedir começar ajuda, a falar, ela é de diferente, falar que né? de fato tá precisando de um Caramba. socorro, você socorre. Você é o homem que socorre, que cuida da mãe, que cuida da amiga, que participa dos eventos, mas você tem dificuldade de buscar ajuda para você. E eu estou aqui para isso. O prestar contas que o André Moraes falou é para mim. Eu sou psicólogo para trader para isso, né? Eu peço e cobro dos meus alunos, dos meus pacientes, prestação de conta. O meu operacional é esse. A gente primeiro vai validar, aprender a validar e ver se aquilo ali realmente funciona a longo prazo. E a partir dessas validações, eu acho que essa dificuldade que você tem de pedir ajuda, eu acho que você pode, né? A gente precisa se desarmar no trading, né? Eu acho que saber estudar, aprender, com quem aprender, filtrar. Poxa, eu não sei fazer um diário de trade, porque você também, como a Ari falou, não só a parte técnica, mas o meu comportamento errático diante do comportamento, né? Da execução. Quais são os gatilhos? Agora vai. O FOMO às vezes vem na cabeça, agora ele vai, vou entrar. Né? Então, encontrar onde que estão esses erros, né, emocionais seus nas execuções, eu acho que todo esse combo a gente vai precisar fazer. Eu me deixo à disposição também para poder te ajudar, porque eu acho que falta direcionamento. Você sabe o que fazer, mas você não tem direcionamento. Você não sabe por onde ir e você tem, sim, dificuldade de pedir ajuda. Né? Isso é uma característica sua, de autossuficiência, mas por uma questão de eu preciso cuidar das pessoas que são próximas de mim, eu preciso cuidar dos outros, e a gente tem dificuldade, às vezes, de demonstrar vulnerabilidade, de demonstrar que a gente está precisando de ajuda. Sabe então, muito. foi, eu acho que muito corajoso você vir, né? Fico bem feliz de poder te ajudar. E esse direcionamento emocional, de gestão de risco, eu tô aqui para poder te ajudar. Legal. Como é que tá o coração? Como é que está o seu coração? Como é que você está se sentindo neste momento? O coração já parou, né? Não existe mais. Agora é só o sentimento de que dá para resolver e a gente tem um bom conselho, até mesmo de pessoas que eu não conheço operacionalmente, somente o Scott, que eu acompanho bastante, e que vai me ajudar aí. Tá explicado o resultado. Mas ele faz alguma coisa que eu faço? Nenhuma. Tudo bem, cara. CME, quero saber se Eu vou aproveitar e depois o Scott André ficou também com a puto. dica dele. Eu vou mais pra parte prática, tá? Diante das coisas que você comentou. Quero Tem saber muitas de coisas técnicas que você CME, colocou que eu porra. desconheço, não entendo de gráfico, não entendo o que é FIBO, não entendo doji, morcego invertido, papagaio que canta, borboleta que solta pôlen com rabo, não entendo nada disso. Mas tem um ponto que eu entendo um pouquinho que é de fluxo, né? Eu entendo um pouquinho de fluxo. Quando você fala assim, né, pô, eu tenho, como é que é, alguma coisa da madrugada para estudar CME, para ver o que aconteceu nos preços na madrugada, para fazer essa comparação do que aconteceu no Scott preço ficou na CME, no indignado, você câmbio, viu? para eu traçar exatamente isso e quanto no futuro do dólar, porque tende a respeitar. Primeira coisa que eu faria é pegar isso aí e jogar no lixo, tá? Para mim não faz o menor sentido, eu tô te falando pela minha experiência, tá bom? Eu já fui trader de tesouraria, eu sei um pouquinho do que os players usam. Aqui no Brasil, quando você fala de dólar, principalmente, que é para que você usa o CME, 70% aproximadamente das operações do Brasil elas são day trade, feita por nós ou por institucionais. E com certeza, absoluta, nenhum desses day traders do JP Morgan, aqui na XP a maior tesouraria é daqui, de Santander, BTG, do Morgan Stanley, Merrill Lynch, do que for, ninguém está balizando o que elas vão fazer no day trade e no que aconteceu na madrugada. Ponto.
Então, baseado nisso, o que é mais importante? Eu me desgastar com tentar entender o que aconteceu lá fora, para tentar plotar, para imaginar, e se vai, eu tentar enxergar o que de fato está acontecendo após tocar a campainha e o mercado começar a acontecer. Isso é o que mais importa, o mercado real. 70% são day trade, 20% Boa. aproximadamente são operações que estão sendo montadas, e os outros 10% ali são operações de hedge cambial, saída, enfim, fluxo, travado com spot, com opção. Tá? Então, por isso, eu descartaria, cara. Então, você já tem vários outros tipos de conhecimento legais. Se você falasse para mim, não, olha, eu ganho dinheiro todos os dias com isso, eu falo, irmão, me ensina. Não acredito que seja o caso. Eu acho que você, talvez, descartando isso, Rolou isso? Pô, eu quero ver depois. Se você puder, me mande. Eu vou assistir agora. Eu acho massa, velho. Eu acho massa isso. realmente fique mais leve para você enxergar realmente o que interessa, realmente onde está o dinheiro. Ponto. Essa é a dica que eu tenho para te dar. E, obviamente, né, me colocar 100% à tua disposição pra gente trocar figurinhas, pra você ficar com o meu número. Vamos pegar Eu junto, me queria coloco isso à aí também, disposição. velho. Eu Eu tenho vontade, assim, não que eu usaria, tá ligado? Mas eu queria aprender mais essa questão de tape reading ali, de ver os preços, de entender aquela, tá ligado? Como é que funciona aquilo ali. Eu acho muito top, velho. por exemplo, uma mentoria para poucas pessoas, eu cobro 50 mil reais pra você ter uma ideia, para ficar com uma pessoa assim, igual com você, e vamos enxergar o mercado junto. Eu disponibilizo para te Aí, dar isso. Estou colocando aqui para você, 50k, através tá? de você, do teu interesse. Vamos olhar juntos, a gente senta junto. Eu vou na tua casa, eu vou lá com teus pets, a gente senta, vê, enxerga a tua tela, e talvez ali eu consiga te mostrar que o Deve dinheiro tá ser, no velho, deve simples, ser. talvez conseguir apagar algumas coisinhas desnecessárias, focar onde realmente está o dinheiro, e talvez te ajude a destravar. Não vou conseguir te ajudar com comportamento, com temperamento, com impulsividade, eu não vou conseguir te ajudar nisso, mas acho que com um pouco de técnica, baseado nos meus 20 anos de mercado, acho que aqui eu consigo te ajudar. Pode ser? Ok. André Moraes. André Moraes. Puxa vida, vamos lá. Fiquei por último, eu não queria, tentei passar na frente do Alisson. Não? Consegui. Então, Não. Cara, primeira coisa que eu faria a partir de amanhã, eu pararia de operar. E vou te falar, aliás, antes, te parabenizo pela persistência, porque geralmente 6 meses depois o cara não conseguiu, vai-se embora e tal. Você realmente quer ganhar dinheiro com isso, realmente quer, poxa, ficar até o final da vida operando, assim como a gente, tá? A gente adora o que faz, acorda de manhã, chega sábado e domingo e a gente fica triste, né? Feriado a gente não quer, agora vai fechar negócio de Natal, Ano Novo, pra que Saca, fecha a bolsa? exatamente. Deixa a bolsa aberta, né? Enfim, a gente adora esse negócio. Então, cara, a gente percebeu que você quer ganhar, né? Mas eu acho que primeiro que é você precisa dar um passo foda pra trás. mesmo. O que eu faria? Cara, a partir de amanhã eu não opero Assim, mais. pra gente que opera Eu acho Forex, que, não, né? Mas pra quem opera o no teu problema Brasil. talvez não seja a técnica. Aliás, no futuro você pode até descobrir que essa técnica, que semeia, não adianta nada. Mas acho que antes disso, tu tem que aprender tudo sobre gerenciamento de risco, que não é. Gerenciamento de risco não é 2-1, não é 2. Cara, primeiro, porcentagem de acerto é métrica de ego, cara. Você tem que saber primeiro de tudo o payoff, pra depois se preocupar com isso, entendeu? Pra saber o payoff, você não pode se antecipar de operação. E aí, tudo isso que você tem que definir de regra, tá certo? Perfeito. E pra conseguir seguir essas regras, Tem você que precisa ser de um profissional. fixo. Então, o que eu faria? Para de operar a partir de amanhã. E nos próximas semanas ou meses, você vai cuidar dessa parte de gerenciamento de risco. E nisso eu acho que eu posso te ajudar. Eu talvez seja uma das pessoas que mais gosta de falar. É impossível alguém gostar mais de falar de gerenciamento de risco que eu. Verdade. Porque se deixar, eu só falo sobre isso, tá? Então pode ter igual, mais que eu não tenho. Eu tenho um e-book que a gente pode te passar, um e-book gratuito que todo mundo pode pegar no meu blog, que fala sobre gerenciamento de risco, fala sobre pontos que me ajudaram a ter consistência, aí descritos um por um, o que eu fiz e tudo mais. Por exemplo, você não sabe como é que fazer um diário de trade? Cara, lá tenho exatamente quais são os pontos que eu observo cada vez que eu vou fazer. Então, eu acho que eu posso te ajudar nessa montagem de um bom gerenciamento de risco e acho que, ao mesmo tempo, você precisa cuidar da parte emocional. Marília, tá? Mais uma vez, tem gente que resolve isso sozinho, né? Sabe Eu me lembro demais, que... Assim, eu tenho 2 tipos de cliente. É o que você fala, não enfia o dedo na tomada porque dá choque, e o cara não vai enfiar o dedo na tomada, ele vai aprender assim, eu não vou fazer isso porque o meu mentor falou que eu não devo fazer. E aí ele vê os outros se ferrando e não se ferra. E tem a galera que você fala, não enfia o dedo na tomada, você virou as costas, o cara vai lá, enfia o dedo e toma choque. E tá tudo bem. O curioso, que é esse cara que toma choque, ele também vai vencer no mercado, mas antes ele vai quebrar, vai ter mais problema que o outro e tudo mais. Eu acho que você é um cara desse, só que você não conseguiu se desvencilhar disso tudo, ou seja, você precisa da ajuda do profissional e tá tudo bem, cara, não tem demérito nenhum, enfim, todo cara que... o Neymar, que pra mim é um dos melhores jogadores que eu vi jogar nos últimos 15 anos, né, depois que aquele monte de Ronaldo se aposentou, ele agora há pouco ele tava com ajuda profissional, de um psiquiatra, de um psicólogo, porque ele tava pra baixo, enfim. Então isso acontece, procura isso, busca isso. Cara, quando tiver todas as regras escritas de gerenciamento de risco, quando você decorá-las, souber de cor, quando tu tiver resolvido o teu problema emocional, aí você começa de novo. Tem que ser pela conta real, tá? Não vai, você não precisa aprender a boletar. Então não adianta tirar a emoção, você precisa ir pra conta real. Começa devagar e vê se você consegue praticar aquilo que na teoria você aprendeu que é importante. A hora que você conseguir praticar isso, velho, tu entra no joelho da curva exponencial e, se Deus quiser, daqui a pouco a gente vai estar gravando aqui 3, 4 anos você contando sua história de sucesso. Mas antes eu acho que você precisa dar um passo pra trás, parar de operar e cuidar dessas 2 coisas. Boa. Uau! Que emoção. Até quieto. Hã? Forte. Forte. Até a bancada ficou quieta. O Will, o coração já parou. Fiquei sem palavras. Quero te ouvir um pouquinho, enquanto... Dá mais um golinho de água. Só o restinho que falta, não precisa? Só o gelo. Só o gelinho. Isso. Refresca.
E agora fala para nós, diante desses conselhos, né, dessas dicas, enfim, eu acho que o programa ele tem um propósito muito nobre. Né? O primeiro é não alisar quem está do outro lado. Né? É realmente serem conversas de impacto, por isso que, desde já também, né, os parabéns por você estar aqui. Né? Acho que você já tinha assistido o primeiro, acho que você já tinha sentido o clima, e estar aqui não é fácil, então realmente, Rapaz. parabéns. E agora eu quero te ouvir, eu quero que você comente um pouquinho sobre o que você acaba de ouvir, o que você acha que dá para aplicar, o que não, qual que é a tua percepção final. Agradeço a todos pelo tempo dedicado, por falar tudo que a gente precisa ouvir, né? E entender que realmente o mercado ele é de alta performance e que nós precisamos estudar. Então, tô vendo que falta um pouco de estudo, de aprofundamento, mais no que eu faço, realmente o que o Scott falou, de ir lá e deixar. Então, são coisas que já vi na sala dele, ele entra lá no operacional, às vezes o operacional dando 10, 15 pontos, 500 pontos no índice e o stop dele tá lá, de pegar isso. Então, é aceitar o loss, realmente, de entender que o loss é o stop amigo, né? Porque às vezes falta um pouco isso, acho que pelo fato, Estratégia que talvez, de não tem quando loss, meu eu tomei a amigo. grande pancada do mercado, ter sido esse loss, porque o stop estava lá. E eu fui arrastando. Will, deixa eu só te falar uma coisa. Sabe por que o Scott consegue fazer isso? Cara, eu achei que o outro foi bom. Na realidade, eu achei que os dois foram iguais, sabe? Tipo assim, é porque é diferente, né? Um do outro. É bem diferente. O trader é diferente, né? A bancada é diferente. Mas assim, os insights que a Marília deu aí pra mim, até agora superou assim todos os participantes, tá ligado? Scott também falou muito bem ali e tudo mais, mas a Marília pra mim foi uma surpresa agradável. E eu também consigo fazer. Minhas operações, às vezes, são até muito maiores. Cara, porque a gente não tá nem aí pra próxima operação. Não é isso que vai me fazer, ao final de um período, ganhar dinheiro ou não ganhar dinheiro, entendeu? Uma operação é uma parte pequena, quase insignificante de um todo. O que vai te deixar bem financeiramente é o que você vai fazer nos próximos 100 dias. Se for 10 operações por dia, é nas próximas 1000 operações. Uma não representa nada. Então, se você pegar cada uma isoladamente e falar, cara, como isso aqui não vale nada, eu vou só seguir meu método. E aí você segue uma vez, depois mais uma, depois mais uma. Quando você vê, você seguiu o seu método 1000 vezes. E o resultado mudou. Perdeu 500, ganhou 500 com payoff de 2 para 1, por exemplo, e tá resolvido o problema. Então, quando você tira o peso da próxima operação, Muito bom. fica mais fácil, tá? Isso, e aí tudo que vocês falaram tá bem martelado na cabeça aqui, para ser seguido e estudado, e conto com a ajuda de cada um. Não vou escolher um só, espero que não tenha aqui, escolher um só. Não tem que virar cadeira? E não é Igual The Voice, não? E Já a gente, eu acredito que eu posso aprender sim. Quando eu falei que não aprenderia, não é que não vou abrir o espaço, é realmente alinhar o meu operacional hoje e de repente até mostrar para vocês se realmente ele é válido, né? Ter um ombro amigo para falar. Porque hoje essa pessoa que sabe meu operacional que tá lá acertando, ela tá lá e ela não aparece mais. Por quê? Porque ela só me mostra a curva que tá seguindo e eu não. Então, buscar uma validação de repente do operacional para vocês. Eu tenho mais ou menos 2, 3 meses anotado a CMS, mesmo que você falou para descartar, mas dá para fazer replay ali dessas partes que as minhas folhinhas, as minhas anotações não jogou fora. Então eu vou fazer os replays respeitando as linhas para poder ouvir todos os conselhos que foram dados aqui. Muito bom, você não tem só um ombro, agora você ganhou 5 ombros aqui para comemorar, para chorar, para sorrir. E, obviamente, novos amigos aí nessa profissão de trader, que a gente fica feliz com esse movimento sempre crescendo. São 10 ombros, acabei de me falar no ponto. Não, 10 não, 9, né? Porque toda vez você pega, toda hora você pega. Na verdade, no meu caso são 9 porque eu vivo perdendo meus braços nas apostas. Gente, foi muito bom estar aqui com vocês. Esse programa está sensacional. Dá os parabéns aqui pro nosso querido diretor, André Moraes, que tocou com muita maestria esse programa. Depois o André Casaca. André Casaca? Mário Casaca. O Mário Casaca. Eu tinha que errar algum nome hoje. O Mário Casaca, o Dodô, toda a equipe, o Rafinha, enfim. Quem mais tá por aí? Não quero esquecer de ninguém. Me fala no ponto para eu dar os parabéns. Muito bem. Então, todo o pessoal que está aqui, parabéns. Realmente, quando eu vi o piloto desse programa, eu falei, cara, vai ser porrada. Antes deles começarem, eu já tinha falado, cara, esse programa não tem como não dar certo, porque realmente tem um propósito Realmente, o programa muito bom. é muito bom. E espero que você que está do outro lado, de alguma maneira, alguma frase, alguma chamada, alguma dica, algo te sirva de lição para tua jornada, seja como um curioso de mercado ou como alguém que quer dar uns passos a mais no mercado financeiro. Então, te desejo um grande abraço. Obrigado a todos vocês aqui. Foi uma honra dividir esse sofá com vocês. Will, obrigado mais uma vez. E até o próximo episódio do Conselho Trader.